São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Fidei. E hoje nós vamos falar sobre padrinhos e madrinhas. Vamos trazer algumas questões. Falaram que o Thiago, que tá aqui com a gente, falou que vai ser polêmico, né? Mas... Sim, né? Pode não ser, né? Mas pode ser às vezes. Então, para começar, tá aqui com a gente o Thiago, membro da Rede Missão, casado com a... Como é que é o nome? Tô brincando, Ludmilla, e pai do Bento. Então, isso mesmo. Temos aqui uma presença ilustre hoje, nosso iniciador, Jerônimo. Nunca mais quis voltar aqui, né? Hoje, só que ele falou assim, que é polêmica, eu quero falar. Tava de férias. Temos também a Laiane Gaia, não é a que participou lá do Advento, outra. A gente tem um incrível número de 2 Laianes na mesma Rede Missão, isso é impressionante. E Maiara Marina, primeira vez, né, Maiara? Seja muito bem-vinda ao podcast. Você é a única, né, debutante que todo mundo já participou. E na edição, Luigi, vocês já conhecem. Hoje tá sem microfone aí, né, Luigi? Qualquer coisa você vem aqui falar no meu, tá bom? Se você quiser falar alguma coisa. Ele é igual São José, um homem que fala no silêncio. No silêncio, verdade. Ele fala no remix que ele faz, né? Vamos lá. Olha só, pra começar então, acho que a gente pode começar definindo primeiro o que é padrinho e o que não é padrinho. Eu acho que tem que começar por aí, porque pra gente falar de padrinho e madrinha, a gente quer passar pelos sacramentos, né, que tem... Porque daqui a pouco tô inventando padrinho de unção dos enfermos também, né? E de tanto padrinho que tem por aí. Mas acho que é bom a gente definir, então, o que é padrinho e o que é madrinha, né, enfim, nos sacramentos. E eu acho que o primeiro, a gente geralmente tá pensando no batismo, mas eu acho que o batismo vai se estender um pouquinho mais. Agora todo mundo aqui tem uma experiência do casamento, né? Então, padrinho de casamento, madrinha de casamento, é padrinho e é madrinha mesmo ou não? Na realidade, assim, a gente chama de padrinho de madrinha, né? Mas no Código de Direito Canônico, a nomenclatura utilizada é testemunha, né? Então, que o casamento, ele deve ter a presença de 2 testemunhas que devem assistir aquele sacramento, também para conferir um aspecto, assim, de validade, né? Então, assim, uma dimensão de comprovação de que, de fato, houve a celebração daquela realidade ali eclesial, né? Que também tem alguns efeitos civis, né? Então, e a gente convencionou-se a se chamar de padrinho e de madrinha e colocar ali uma leva de pessoas queridas para nós, né? Umas 52 pessoas um entrando. efeito emocional também nesse, né? Não, pois nem tão queridos, né? Mais pela força da obrigação, né? Tipo verdade. aquele cunhado. Isso, tem que chamar como padrinho, como madrinha. Exatamente. E acaba assim... Sentiu um leve... Não, quem falou foi ele. Nem cunhado ele que nem tem Cunhado, por isso eu posso falar. Então acaba assim que a palavra padrinho e madrinha se revestiu de uma roupagem afetiva social, né? Assim, algo de... Nossa, tal pessoa tem que ser meu padrinho porque ela é muito importante para mim. E não porque é uma pessoa idônea para ser a testemunha do meu sacramento, né? Tanto é interessante que quem já se casou tem que escolher 2 dos, entre aspas, padrinhos para subir lá no altar e assinar o livrinho, né? Onde o padre fala que em tal dia, tal data, em tal paróquia, se unirem em Santo Sacramento, fulano e ciclano, sobre a presença de 2 testemunhas, né? E daí 2 deles têm que assinar. E que não tem que ser os mesmos do casamento civil, né? No casamento civil nosso, meio da Lud, foram a madrinha da Lud e uma amiga nossa. E no casamento na igreja, foram um casal de padrinhos nossos, né? Que na verdade são as testemunhas, né? Eu vou fazer um papel de advogado do diabo aqui. Isso é ruim de falar num podcast católico. Mas... Cara, mas assim, eu acho que tem um lado social de tradição, talvez, do Brasil, porque eu não conheço realmente a realidade de casamentos em outros países. Mas que se acaba conferindo um valor àquelas pessoas ali, que até certo ponto eu acho legal pro casamento. Assim, eu acho importante ser diferenciado da questão lá do sacramento, tipo,
Cara, beleza, não é a mesma coisa que um padrinho e uma madrinha. Mas, por outro lado, tipo assim, muitas coisas nós aqui na Rede Missão, por exemplo, conseguimos acabar desenvolvendo, talvez assim, entre nós, durante essa preparação pro matrimônio, sabe? Então, por exemplo, as pessoas que estão ali, de fato, elas não são obrigatórias. Mas, assim, por outro lado, será que tem um problema delas estarem ali numa questão, tipo, do rito? Porque sempre que você pegar igrejas locais, elas terão características locais, obviamente. Seja, tipo, você não precisa casar só com canto gregoriano. Beleza, você não vai botar... Como é que é? Que Pena Que Acabou, né? Da Ivete Sangalo. Alguns... Você não vai botar um axézão lá, mas você acaba colocando músicas que são características da igreja local. E isso acaba sendo, tipo, uma tradição brasileira, pode-se dizer. Não sei de onde que veio isso, mas há uma tradição brasileira aí. E assim, por mais que não sejam padrinhos e madrinhas, talvez esse nome realmente seja meio ruim, mas será que isso não acaba sendo uma prática boa, no sentido que a gente tem aqui de, tipo, são pessoas que velam, que rezam pelo seu casamento de uma maneira especial, que você convida, especialmente aquelas pessoas para, tanto no tempo do noivado quanto no pós, né, terem esse papel de cuidado mesmo. Eu acho que nesse conceito que você falou de modo social, eu acho que é válido, porque, por exemplo, eu sempre tomo como exemplo os meus pais, porque eles são padrinhos de, assim... Acho que antigamente tinha mania de chamar eles sempre... Eles são padrinhos de 40 casamentos. E eu era sempre a daminha de todos eles, era tipo a filha do padrinho. E aí eu me lembro que todas as vezes que um casal próximo, às vezes nem tão próximo deles, a ponto deles precisarem intervir numa conversa, mas eles sempre chamavam os meus pais para tentar reconciliar o casal. Por exemplo, minha mãe tem vários irmãos e eles são padrinhos de todos os irmãos da minha mãe. Não por coincidência por ser irmão, mas é porque eles sempre escolhiam os meus pais como padrinhos para ser tipo assim, olha, se acontecer alguma coisa, o Beto e a Carmoza vão ajudar. Então, eu sempre via, desde pequenininha, meio que meu pai tentando reconciliar a minha família, sabe? Tipo assim, os casados. Então, nesse sentido, acho que eu, desde jovem, me vem na cabeça esse conceito de que, de modo social também, é um auxílio que se tem... É óbvio que a gente aqui tem uma maturidade com relação ao matrimônio e tudo mais, nem um sacramento. E óbvio também que a gente vai passar por dificuldades. Então, às vezes, um amigo próximo, aquela pessoa que testemunhou, que estava lá, vendo você diante do altar, fazendo as promessas, inclusive diante dela, pode ser um auxílio, um suporte, tanto de oração, como um suporte de amizade mesmo, sabe? Um auxílio se tiver uma crise conjugal, alguma coisa, por exemplo. 2 de vocês aqui são os meus padrinhos. Eu tenho certeza que... E os 4 poderiam ser. E eu tenho certeza que se um dia a gente passar por alguma coisa e eu precisar de um auxílio, é para vocês que eu vou recorrer. Não é para... Pode ser uma amiga super próxima minha, que talvez não seja para ela que eu vá recorrer para uma ajuda numa crise conjugal. Então, acho a importância desse meio social, acho válido, assim. Eu acho que se pensado dessa forma, é muito válido. Mas o problema é que hoje parece que padrinho e madrinha está sendo muito banalizado, digamos assim, porque as pessoas elas não olham nesse sentido de que o padrinho, a madrinha, ela deve rezar, eles devem estar ali para ajudar o casal rumo à santidade. Então, assim, se eu tenho um problema conjugal, foi uma das coisas que eu e Matheus, meu esposo, a gente pensou muito, né, ao escolher os nossos padrinhos. A gente olhou e falou... Tá, quem são aqueles padrinhos que, se a gente tiver um problema, vão nos dar bons conselhos? Quem que não vai virar e falar assim, eu tô tendo um problema com a Maiara, e aí ele reclama, a pessoa fala, uai, por que você não termina? Separa. Tão simples. Pelo menos isso, né? Tem que escolher, porque, escolher alguém que vai mandar tu acabar o casamento é meio... Então, assim, é realmente de escolher aqueles padrinhos que eles vão estar ali para os momentos de dificuldade que vão te ajudar. Tem gente que escolhe padrinho por presente mais caro, né? Então, assim... Advogado. Mas é um presente caro que você vai receber lá, né? É verdade, você vai receber um presente Pois mais caro. acontece Talvez, né? Pô, mas Tu não colocaria alguém pra te dar uma geladeira zona de inox? Os pais estão aí pra isso, né? Minha mãe que me deu a geladeira. Geladeira, 2 portas, inox, tá ligado? Sai água, gelo.
Mas esse realmente é o grande problema, porque e de olhar e falar assim, tá, eu tenho aquela amiga que eu gosto muito, mas ela, quando eu tiver algum problema, alguma dificuldade, ela vai realmente estar ali rezando por mim, vai estar ajudando a gente a crescer como casal, a crescer como pessoa. Então, e é uma das coisas que o Jerônimo falou uma vez, que assim, um dia, se a gente morrer e a gente estiver em processo de beatificação, canonização, quem vão ser aqueles que vão primeiro procurar? São aqueles que realmente testemunharam o nosso casamento. Aqueles que estavam ali e que estiveram presentes. Eles vão ser os primeiros a procurarem. E aí, se você olhar e chegar num padrinho desses e a pessoa simplesmente nem entender do assunto, sabe? Nem realmente ver a grandeza de um matrimônio. Como que ela vai responder para os outros, né? Como é que ela vai responder para a igreja e olhar realmente essa santificação que teve dentro do matrimônio da pessoa, né? É interessante isso que a Mayara traz, porque realmente esse é o sentido. Que, por exemplo, a gente pode, do ponto de vista social e afetivo, escolher alguém para ser, abre aspas, entre aspas, padrinho. Poderia. Não há nenhum problema, não há crime nisso, não tá. Enfim. Mas se a gente está falando aqui de um aspecto social, né? Então vamos chamar isso de amizade. Não vamos chamar isso de apadrinhamento. Tanto é que a Lai falou que é amiga, a Mai falou amiga, você falou amigo, todo mundo que falou eu vou chamar um amigo. Eu vou chamar uma amiga. Sabe o que é interessante? No Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, o noivo e a noiva tinham seus amigos que ajudavam a preparar o matrimônio, ajudavam a executar o dia do matrimônio e ajudavam depois, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, enfim, nas primeiras experiências de vida conjugal. Existe a figura já pensada. Tanto é que Jesus fala, acaso pode o noivo jejuar enquanto os amigos estão com ele? Porque a figura dos amigos e a figura das amigas, respectivamente do noivo e da noiva, eram figuras necessárias na vida dos cônjuges. E diga-se de passagem, eram eles que preparavam o casamento. O noivo não fazia absolutamente nada. Não ficava vendo convite, nem... como é que chama? Aquele período... Quantos amigos tu tem? Degustação. Tem que selecionar. Tem que preparar um deles. Degustação, lista de convidados. Não, porque ele fazia... O que ele pensava? E existem muitas histórias no Antigo Testamento. O noivo olhava e falava assim, quem são os meus amigos que pensam como eu penso, que sentem como eu sinto, e que faria como eu faço, faria como eu gostaria. E aí ele diz, eu vou chamar fulano. Ele vai pensar o dia mais importante da minha vida. E delegava. E ele só ficava esperando, por sua vez, a noiva que estava sendo preparada por suas amigas. Cada um numa casa. E aí o noivo saía em cortejo com seus amigos para encontrar a noiva. E de lá eles se encontravam juntos e os amigos atrás dos noivos celebrando aquele encontro. E aí então iam para o casamento. Celebrava-se o casamento e os amigos já estavam preparando o quarto das núpcias. Nem é lindo, né? Olha que lindo, porque eles estavam pensando na felicidade dos seus amigos, no caso o noivo e a noiva. Enquanto estavam preparando, os noivos estavam ali só comendo. Por isso que eram 7 dias de festa. Porque tipo assim, quem cuidava, quem fazia tudo eram os amigos. 7 dias não é que era 7 dias de cerimônia, era 7 dias de tudo. Desde o preparativo até a consumação. E sabe o que é interessante? Quase ninguém sabe. Os noivos recebiam dos amigos o sinal dizendo, olha, o quarto está pronto. Eles iam para o quarto, consumavam o ato conjugal e os amigos continuavam festejando porque eles falavam assim, agora a gente tem motivo para se alegrar de verdade, porque eles consumaram o que prometeram agora há pouco. Que lindo. Terminava o ato, ninguém ficava assim, não. Vinham, continuavam celebrando e a vida continuava. Mas por que eu estou contando isso? Porque se tinha a figura dos amigos. Dos amigos. E Jesus resgata essa figura. Por que eu estou dizendo isso, então? Nos dias de hoje, qual é o problema? A gente substitui a figura do amigo, entre aspas, né? Uma substituição, pela figura do padrinho. E aí, padrinho pode ser, inclusive, quem não é meu amigo. E aí o que a Mayara falou faz sentido, porque como é que eu vou escolher alguém que vai buscar o meu bem se nem ele, às vezes, está no caminho do bem? Então não pode ser uma figura social apenas.
na fé católica, as testemunhas. Sabe por quê? Padrinho, a palavra padrinho no original é testemunha. É alguém que vai testemunhar. Então, as testemunhas que vão dizer, olha, este casamento é santo. E as testemunhas também ajudam, dizem assim, olha, não tá no lugar, do jeito certo. Vamos dar aqui uma mãozinha para ajudar? Então, não é o contrário. Eu não vou escolher alguém. Por exemplo, uma vez a pessoa falou assim, eu escolhi fulano para ser meu padrinho porque a vida dele é tão assim errada e eu sinto que o meu casamento pode ajudá-lo. O fim é até válido, mas não é essa a finalidade. É o contrário, você escolhe alguém que você considera que, entre aspas, espiritualmente, psicologicamente, afetivamente, tem condições de lhe ajudar por você estar abaixo dessa pessoa. Alguém que vai estender a mão para abençoar. Você não pede a bênção para o filho. Você pede a bênção para o pai, para o padrinho. Ou seja, você se coloca na condição de sou eu que preciso de você. Não você que precisa de mim. Essa historinha. Não, escolhi todos os meus irmãos porque eu sinto que o meu casamento vai iluminar a vida deles. Não, meu filho, não caia nessa. Pode ser que ilumine, mas não tem que ser padrinho para isso. Não precisa. Aí precisa, é a sua vida que basta vai apenas iluminar. que seja o quê? Já que a gente tá falando de figura social, basta um amigo. Um amigo, é isso. Não, é meu amigo, vai ajudar, nós vamos chorar junto, sofrer junto, mas não é a testemunha que vai, no dia do juízo final, dizer: eis um sacramento, ó, que se santificou e santificou o mundo. Que os amigos são necessários, mas para uma ajuda mútua, né? De padrinho, a relação padrinho e afilhado. Lembrando aqui que não tem padrinho de casamento, mas a figura da testemunha do casamento não é uma figura bilateral, é unilateral. Sou eu que preciso dele, sou eu que preciso do testemunho dele, sou eu que preciso da bênção dele, sou eu que preciso do apoio dele. Isso que a Mara falou, sou eu que preciso da ajuda quando estiver em crise. E não é que não possa acontecer o contrário, mas pela lógica, sou eu quem preciso. E o pior que eu acho que, de modo geral, acontece o contrário. Fazendo um exame de consciência para o podcast mesmo, tipo assim, desde quando o Rodrigo avisou, eu fiquei me perguntando, cara, quanta coisa a gente faria diferente? Eu faria diferente, sabe? A gente fica pensando de que, na época, é bom que a gente vê o amadurecimento nisso. Agora já passou também, não tem o que fazer, mas... né? Tudo bem. Eu sou feliz com isso, mas eu teria feito de outro jeito. Mas enfim, não discute isso. Em várias coisas. Não, acho que ele também concorda. Porque a gente vai muito no... É tudo muito novo, né? O casamento é muito novo. Às vezes a gente é imaturo e se leva por um meio... O social agora, eu vou falar no conceito social mais mundano, sabe? De, tipo assim, não, mas eu tenho que chamar essa fulana, porque essa fulana é muito minha amiga. Se ela não for minha madrinha, ela vai ficar muito chateada, porque... Entendeu? Aí vira uma coisa tão... banal. Vazia, assim, sabe? É só porque ela tem que entrar lá no cortejo e sentar no banco da frente? Porque se for só pra isso... Tirar foto? Entendeu? Eu posso fazer isso na festa. É isso. Eu tenho outros momentos para fazer isso. Então, se a gente for no fim de unir o sacramento com a amizade, como você falou aí, faz muito mais sentido que sejam realmente pessoas selecionadas e não meramente pessoas que foram, tipo assim, não, para mostrar que essa pessoa é muito minha amiga. Às vezes ela é muito sua amiga, mas ela pouco se importa com o seu casamento. Sinceramente, tem gente que foi meu padrinho que... Se eu estiver passando por alguma coisa, talvez nunca vai saber. E mais, Lai, tem gente que nós somos amigos deles. E eles não necessariamente são os nossos amigos. E aí dá uma crise, tem uma podcast. Dá uma crise. Como assim, uai? Tem gente aqui que quer falar de amizade. O Thiago vai participar. Nossa, Jerônimo, como assim? Gente, tem gente que Deus colocou na nossa vida pra gente ajudar como amigo. E não necessariamente vai ser a pessoa que vai nos ajudar. E não tá errado nisso. Como assim, uai? Só lembrar a figura ali de Jesus e Judas. Jesus e o Cirineu. Quem naquela hora ajuda quem? É Jesus que ajuda Judas? Não. É Judas que ajuda Jesus. Percebe? Então... Gente, eu falei Judas? Produção corta isso. Olha o teólogo. Judas só traiu, mas... Olha o teólogo. É o Cirineu, perdão. Mas é bom que fica bem humano pra ver que a gente não tá aqui lendo um script, né? É coisa real. Então, o Cirineu... O Cirineu que ajuda Jesus naquela hora pra mostrar assim, tem gente que tá na nossa... E não é que é oportunismo, não. O nome disso é amizade mesmo. Tipo assim, aquele que dá a vida pelo outro sem esperar nada em troca. Tem gente que não vai ser nosso amigo de casamento. Tem que saber escolher. Tem amigo de trabalho, amigo de casamento, amigo de igreja, amigo de... Sei lá, tem vários tipos de amizade. Qual é o amigo que ajudaria minha família?
E isso é importante, porque se você não tem uma abertura com o seu padrinho, que é aquele seu amigo, como é que ele vai poder realmente tocar ali onde você necessita, né? Então, assim, claro, tem padrinhos que você tem uma abertura em relação a uma coisa, outro padrinho em relação a outra, mas você deve ter essa abertura em relação a ele para abrir a sua vida, digamos assim, né? Não totalmente, mas abrir aquilo que necessita para que ele te ajude, porque senão não tem como ele realmente ir ali te ajudar, né? Mas assim, então não há um problema, por exemplo, ter o cortejo ali com os padrinhos. Eu acho que a questão é escolher bem os padrinhos, é isso? Ou... Ah, não. Quer mesmo que eu responda? Eu quero, a gente chamou aqui pra isso. Polêmica. É porque assim, eu entendo... Só assim, gente, desculpa, antes de você começar. Todo mundo aqui é casado, né? Já passou, então você pode falar, porque não tem mais o que mas fazer. é porque, tipo, até essa história que você contou, por exemplo, do Antigo Testamento, parece que o que a gente faz hoje acaba sendo uma atualização disso. Tipo, eu entendo que, por exemplo, na festa lá, não tinham só os amigos, tinha mais gente na festa, mas você tem alguns amigos selecionados que ajudavam a montar a festa. E aí, olhando hoje, parece que o que a gente faz aqui no Brasil, chamando de padrinho, é tipo uma atualização desses amigos que estão ajudando ali. Então, assim, ok, não tem um peso sacramental nessas pessoas, mas esse cortejo, vamos dizer, essa nomenclatura dá um peso maior. Tipo, seria um erro, então, porque pra mim parece que tá batendo, entendeu? Assim, eu entendo que talvez a gente... Eu olhando assim, eu não sei se eu me arrependi de nenhum padrinho meu, né? Pelo que você tá falando mesmo. Menos mal, hein, Laiane? Não, é de verdade. Vai que o que eu me arrependi é ele, né? Mas é nessa questão, assim, entendeu? Que também acaba tendo esse lado... Que é igual eu falei, pode ser uma tradição da igreja local, que não necessariamente mancha... se bem feitos, feito de uma maneira... Porque eu vi um outro lado também, que é uma escolha de padrinhos de uma forma bem legalista. Ou seja, escolhem-se padrinhos que não tem nada a ver, tipo seu tio e sua tia bem mais velhos lá, que não tem nada disso que a gente falou aqui, que não tem uma abertura, não tem... Beleza, é um super exemplo de casal católico, mas... Tá, até aí eu vou chamar então o Scott Hahn e a Kimberly, sacou? Porque são um super exemplo, mas... Já chama dos próximos podcasts. Tipo assim, qual que é... Mesmo que aceitassem, qual que é... Eu vou até mais próximo aqui, eu pego o Vinícius e a Laila, tipo... vou chamar eles pra ser meus padrinhos porque são um super exemplo pra gente, mas... Por outro lado, qual que é o aspecto... Até nessa história, tipo... Humano, afetivo, que... Existe uma parte antropológica também no casamento, né? Não só... religiosa. Então, e assim, eu tô realmente pensando, não tô falando, tipo, batendo martelo aqui, que é isso. Porque é uma conversa que a gente já teve outras vezes. Todo mundo aqui já conversou sobre isso, porque com o desenvolvimento tem o Will Family, que é o grupo para casais de casados aqui na Redmissão, né? Vocês já citaram a gente falando do date, etc. O Will Family é para quem tá casado. Então, como todo mundo aqui participa, acaba que essas conversas acabam aparecendo e no nosso convívio, né? Mas assim, a gente pensa mesmo, depois que o Jerônimo começou a botar essas ideias na nossa cabeça, né? Aí você fica lá com aquela ansiedade no coração. Os próximos casamentos vão ser diferentes, né, Luigi? Aí você fica com aquilo ali no coração. Luigi. Pô, velho, verdade. Tá noivo, né? Da outra vez, do outro episódio que eu falei do João, coitado, nem tá noivo, velho. Eu dei uma nele. Mas enfim... Deixa eu publicar esse próximo podcast quando ele não já foi publicado, já foi. É porque você não tá escutando os episódios, né? Não. É o último, tá? Esse último não ouvi do Advento? Não ouvi, não. É o último, tô brincando. Ainda dá tempo. Até o Natal ainda tem 3 semanas. Enfim. Mas é isso, assim. Pensando nesse lado também da tradição, que existe essa parte humana, né? Isso é solucionável. Bom, mas eu vou dar meu parecer como não casado e como celibatário, enfim. Porque imagino que para vocês também deve ser difícil. Sim. Eu acho que não deve ser fácil. É isso que eu tô falando. Tem um peso emocional de todo mundo aqui nos padrinhos. Sem contar que as pessoas são sensíveis, elas devem ficar se perguntando, por que ele, por que não eu, por que eu, por que não ele? Enfim, mas eu penso o seguinte: sabe aquela história que Jesus falou assim, quem é o amigo que chamando de madrugada, ele pedindo um pão e vai lhe dar um escorpião, ou pedindo ajuda de madrugada e você vai deixar chamando sem... Eu penso que a figura para testemunha de casamento
que se chama vulgarmente de padrinho, é essa figura do amigo da madrugada. Do amigo da madrugada que é tipo assim, o extremo da necessidade. Você precisa de um pão e ele não vai te dar um escorpião. Porque ele tem pão para te dar. O problema é o que o outro tem para me oferecer. Não é o que eu tenho para oferecer ao outro. Porque, por exemplo, se eu casasse, né? Se eu fosse chamado matrimônio e fosse casar, o meu irmão não seria meu padrinho de casamento. Porque sou eu que tenho que dar alguma coisa para ele, olhando a vida dele. E não ele que teria que agregar. Ele, no máximo, me daria, não um pão, mas daria, sei lá, uma torrada. Mas eu preciso de um pão. Então, quem é a figura do amigo da madrugada? Que quando eu precisar, em qualquer situação, desde um parto dificílimo, me vai botar o joelho no chão, aí alguém poderá dizer, mas qualquer pessoa pode rezar. Não. Quem é que pode me oferecer isso que eu estou precisando? Não é qualquer um. Quem é a pessoa certa? E segundo, a gente pode mudar os nomes. O negócio aqui é porque a cultura e o secularismo entrou dentro das nossas cerimônias. Nós não chamamos de testemunha quem assina os documentos. A gente chama de padrinho. Já começa por aí. Nós não chamamos. No máximo, o padre chama, né? Cadê as testemunhas? Mas a gente mesmo... Outro dia uma pessoa veio me chamar para ser padrinho e estava escrito lá testemunha. E eu falei, gente, será que ela sabe o que está me pedindo? Ou ela não sabe e eu estou subestimando, né? E eu fiquei 2 meses pensativo. Não sabia se eu perguntava, se não sabia. Enfim, aí eu cheguei... Está escrito no convite testemunha. É para o que eu, de fato, sei ou porque vocês acharam bonito colocar testemunha a figura do padrinho? E graças a Deus, eles tinham colocado testemunha, porque era para testemunhar, de fato, lá assinando o livro e atestando que eles estavam aptos a casar. Veja, mas não é todo mundo que faz isso. Você chama alguém para ser testemunha chamando de padrinho, normalmente. Ou você pode ser nosso padrinho para assinar os documentos nossos lá no cartório, lá na igreja. A gente já usa o vocabulário assim. Então, acho que se a gente mudasse o nome, os amigos do noivo e as amigas da noiva, e aí fica uma dica, né? Quem são seus amigos que vão testemunhar do ponto de vista afetivo, espiritual, mas também, dentre estes, aquele que vai colocar o nome. Pois, Porque não precisa ter uma hierarquia. Qualquer um deles estaria apto a colocar o nome no livro. Isso ia resolver um problemão, né? Porque se é amigo do noivo e amiga da noiva, por exemplo, tu não precisa chamar o cunhado da tua noiva pra... Sabe como é que resolve? Isso. Porque são os amigos do noivo e as amigas da noiva, não os amigos do casal. Porque cada um veio de uma realidade. Eles não estudaram juntos na mesma escola para terem os mesmos amigos. Eu acho que o resolveria. casal é uma consequência, né? Porque Exato. é amigo e amiga do noivo e da noiva. E a gente não precisa ter medo disso, porque assim, gente, é contra a natureza chamar alguém de padrinho de casamento. Por que é contra a natureza? Qual é a figura do padrinho? O que é um padrinho? Assim, de assumir a responsabilidade na ausência. Né? De quem? Do filho, no caso. Não. Né? Do pai. É a função. Você vai, por exemplo, eu sou padrinho do Bernardo. Na ausência da Lara. Sou cunhada. A Lara. Na ausência da Lai, ou na presença, a Lai não precisa estar ausente para eu protagonizar a minha figura, meu ofício de padrinho. Eu preciso mostrar para o Bernardo uma paternidade espiritual. Aqui é o problema. Existe uma paternidade biológica, aqueles que geram na carne, e a paternidade espiritual, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco de batismo, né? Penso eu. A gente está só no casamento. Passa por essa geração no sacramento. O matrimônio não gera pai do sacramento. O batismo gera pai. Que pai? O padrinho e a madrinha. Por isso que não existe madrinha de consagração, porque consagração não é um sacramento. Então, Testemunha de consagração. é um segundo pai. Então, assim, mãe. eu sou um pai para o Bernardo. E o Bernardo precisa me ver a ponto de respeitar, ouvir, saber que eu quero o bem dele. Porque padrinho é o diminutivo de padre. O que é o padre? O pai. Existem 3 pais nossos. Um na carne e 2 no espírito. O pai biológico, o padre, que é nosso pai na fé, e o padrinho, o nosso pai no espírito, no sentido de colaborar com o pai biológico e o pai na fé na minha educação. A igreja é muito pedagógica e fala assim, se o pai não presta, e se o padre não ajuda, pelo menos um padrinho que preste. Olha só que lindo. No matrimônio, tenta aplicar isso. Tanto é que o padre é colocado como assistente do matrimônio.
Ele é presídio, mas quem celebra são os noivos. Tenta aplicar a figura de padrinho no matrimônio, você vai ver que não bate. Porque eles não vão gerar nada. Não gera. Aqui é o problema. Então chamemos os nossos convidados ilustres para o cortejo de amigos do noivo. Eu vou lutar por isso, para mudar um pouquinho. E vamos usar, inclusive, a Bíblia, a palavra de Deus, usar textos bíblicos. Poucas pessoas sabem dessa história do amigo do noivo e da amiga da noiva. Dizer, olha, agora, como no Antigo Testamento, que as noivas, e os noivos, e agora o cortejo, preparando, que, inclusive, já que a gente está falando de ajudar, que sejam eles ajudar os noivos a se prepararem para esse dia. Às vezes os noivos se sobrecarregam de tanta coisa, e o padrinho aparece no dia, bonitão, lindão, para tirar foto. E eu acho que é aí que tem que entender também a profundidade dessa palavra amigo. O que realmente significa essa palavra? Porque tem gente que banaliza tanto essa palavra também, que, assim, a pessoa que eu acabei de conhecer é meu amigo. Assim, tá ali, é meu amigo. Tá no mesmo círculo social que o meu é meu amigo. No Instagram é meu amigo. E aí, desse jeito, a gente já tem 15 casais de padrinhos, de amigos, né? Porque hoje eu vejo... 30 pessoas aí. Eu já vi um casamento com 15 casais. Você me diz que 15 deles, os 30, são seus amigos? Realmente? Dá nem tempo de cultivar tanta amizade. Se você contar, assim, você confia nos 30, sabe? Então, assim, é uma profundidade que, muitas vezes, por a gente estar dentro do sacramento, a gente não ir buscando, a gente não foca e não vai nessa profundidade de realmente olhar a beleza de tudo isso e a profundidade de tudo isso. E acaba que a gente coloca um termo que não vê mesmo o que ele realmente significa e que vai ajudar a gente lá na frente. Porque isso vai fazer com que o casal, lá na frente, sinta. Porque hoje eles não vão sentir. Mas amanhã, quando eles precisarem realmente dessas pessoas, onde é que eles vão estar, né? Mas você me fez lembrar disso. Hoje eu tô falador, porque faz tempo que eu não venho aqui, né? Então, dá o desconto. Outro dia atendi um casal e era uma situação assim... fácil de resolver e tal. Aí eu peguei e chutei. Falei assim, uai, e os padrinhos de vocês partilham? E eles disseram, não, porque o que eles vão pensar de nós? Pois o padrinho não tem que pensar. Não pode pensar o pior. Não tem que pensar, nossa, olha, a Lá e o Gaia, como é que são? Não. Lá e Gaia me procuraram porque precisam de mim. Enxerga em mim alguém para ajudar. Aí eu disse, mas sério? Porque imagina o que vão pensar de nós se souber que a gente está passando por essa crise. Mas aí é neles que tem que se encontrar apoio, porque pode ser que os outros amigos de bar, de trabalho, de coleguismo, realmente tendem a pensar o pior de vocês. Mas estes aqui, que vocês convidaram para ser, entre aspas, os padrinhos, eles não podem se escandalizar quando vê o pior de vocês. Ao contrário, assim, eu estou vendo aqui uma oportunidade para ajudar. Olha o medo, até nisso... a gente, às vezes, peca, né? Esses, por exemplo, pediram a bênção para o filho, né? Eles estão com vergonha do que eles vão pensar. Ao invés de pedir a bênção para o pai, de escolher pessoas para ajudá-los, eles já fizeram uma escolha, tipo assim, nós somos os exemplos. Como é que eu vou falar que estou passando por uma dificuldade se eu sou exemplo para ele? Mas é para ser o contrário, né? Para escolher pessoas que sejam exemplos para mim, para que numa necessidade como essa, eles possam me ajudar. E é um pouco de presunção, assim, a gente falar que não vou escolher pessoas que vão se espelhar no meu, tipo assim, no meu matrimônio. Nossa, eu vou ser luz, Você né? perfeito, você como se você fosse a estrela de Belém, né, meu lindo? Você é luz. E assim, você pode ser luz hoje, amanhã você tá só na treva. E isso provavelmente isso vai acontecer, porque isso acontece com todo mundo. Sim. Então, nesse momento é que você vai precisar de ajuda. De quem? De quem tá na treva também? Sabe? Se você escolheu pessoas para você ser luz cegos, e você não está sendo, vão ser 2 cegos e o buraco vai estar na frente. Então, a gente tem sempre que se colocar numa posição de inferioridade, que é a posição nossa mesma. A real posição é essa. Humildade, né? É da humildade. A humildade é a verdade, né? E tem uma outra parte pedagógica também, quando vocês foram falando. Assim, só para fechar, né? Eu acho é porque era justamente essa ideia, assim, que esse papel, eu não acho que ele é ruim. E eu acho que é o que a gente falou aqui. Ele só precisa ter o nome certo, tá no lugar certo, porque ele pode ser, ao contrário, muito bem utilizado, né? Igual a gente está falando. Então,
Talvez todo mundo aqui tenha algum arrependimento, etc, né? Não vai ficar agora se Seria flagelando eu, por senhor, isso. seria eu. Mas assim, de uma forma, acho que a gente, até por conta do dating, já escolheu um pouco mais consciente, né, das coisas. Tô rindo aqui do Luigi. Vai fazendo a Tem lista que aí, escolher viu, bem, Luigi? Luigi, já. Mas A gente assim, vai revisar. tem outra parte Tem uma outra parte pedagógica também, que eu acho que é até da maturidade do casal, porque depois que você casa, conforme você vai ficando mais velho, e eu já na condição de senhor aqui de 25 anos, eu... Tô ligado, a Lai pode falar melhor, né? E... O Gaia pode, que o Gaia tem 30. Gaia trintou, né? Gaia já... Tô... Conforme você vai ficando mais velho, naturalmente suas amizades vão diminuindo. E aí você começa, eu acho, até a perceber que tem que existir uma diferenciação entre, por exemplo, quem são seus irmãos na missão, quem são seus irmãos da igreja e quem são seus amigos. E esses grupos não são iguais, porque não tem como, né? Então existe até uma maturidade por trás disso, desse ponto, que é de perceber quem de verdade é meu amigo aqui, né? E pro casal já entender que isso vai acontecer. Depois você tem filho, todo mundo aqui tem, né? E o G tem um filho aí de 50 e sei lá quantas pessoas na missão. 50 anos. Não, tô falando, a missão tem 40 e não sei quantas pessoas tá agora. 45 pessoas. Mas depois que você tem filho, o casamento em si, mas assim, o filho acho que mostra mais, né? Como o tempo vai diminuindo. E aí, inevitavelmente, você vai diminuindo seu contato com algumas pessoas e você tem que fazer escolhas. E é parte de uma maturidade, de ser maduro, fazer essa escolha bem, mas também estar disposto a fazer essa escolha. Você não pode mais ser aquela pessoa, depois que você casa e tem filho, que você tem 7 amigos ocultos no final do ano pra participar, cara. Não tem como você ter 7 grupos de amigos. Gente, eu posso testemunhar que a minha esposa era essa pessoa que tinha 7 amigos ocultos no final do ano. E hoje em dia a coisa deu uma secada, porque não... Tipo assim, não dá tempo mais. As fazer prioridades isso. eu acho que mudam. A gente não deixa de ser amigo de ninguém, mas muda. Acho que é a maturidade, igual o Rodrigo falou mesmo. Vem com o tempo, você vai vendo que... Não tô desmerecendo seu amigo oculto, participei de muitas. Às vezes tinham 10, tipo assim, no final do ano mesmo. Mas Vocês hoje, são por exemplo, badalados, esse ano não tenho nenhum. Cara, não, mas tipo, tem meus amigos lá de infância, né? Cara, gosto muito deles, não sei o que, mas eu não tenho mais esse convívio. Tipo, não são eles que eu chamo pra várias coisas na minha vida. A mesma coisa na minha vida pessoal, tem pessoas na rede de missão que são excelentes irmãos de missão, mas não são meus amigos, se a gente parar pra olhar, porque não são as pessoas que eu chamo quando eu tenho horário livre pra ir lá em casa, etc. Então, é uma parte de ser maduro também entender isso, sabe? Não querer ficar com aquela coisa de você querer ser... isso é um mal moderno, né? Que é você querer ser amigo de todo mundo, assim. Tipo, as famílias foram diminuindo, os laços familiares foram diminuindo, e ao mesmo tempo as pessoas, como a gente tem hoje rede social, sei lá, você tem contato com a pessoa que você estudou dos 4 aos 10 anos de idade, velho. Não faz sentido nenhum, talvez, você querer ficar nutrindo essa relação, que era uma relação infantil, que você não é mais uma criança, você não tá na infância pra nutrir aquela amizade infantil. Então, até nesse ponto, eu acho que mostra pro casal, assim, tipo, cara, ó, você tem que acordar. Tem gente que beleza, meu amigo, minha prima, que quando eu era criança, pô, não importa, sacou? Ela não é mais sua amiga agora. Então, ter essa maturidade é importante, assim, também, né? Eu acho que foi algo que eu vou... Terça-feira agora, a gente tá gravando... Hoje é dia 4, né? Terça-feira agora eu faço 2 anos de casamento, né? E isso foi uma das coisas que eu mais percebi no casamento, que é, tipo, você tem que fazer escolhas. Não tem como. Porque sabe qual a coisa? Não é o tema aqui, provavelmente, mas... Cara, eu olho assim e eu falo... Cara, será que eu quero que essa pessoa conviva com meu filho, velho? Tipo assim, e você faz essas escolhas reais, assim, você olha e fala, pô, eu quero que meu filho conviva com essa pessoa, e você vai vendo que não, você não quer, pelo menos não frequentemente, pode ser que uma vez ou outra ali e tal. No Natal. Mas você vai tirando mesmo, né, dessa sua esfera de amizade. Depois que vira pai, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo e que a responsabilidade nossa é muito maior do que se você gosta ou não, se você quer ou não, se você tá se importando com o que a pessoa vai achar ou não.
sabe? É muito, muito mais além disso. Sabe o que eu acho também? Que nesse ponto a pandemia veio num aspecto bom, porque a gente precisou fazer alguns eventos, por exemplo, o Bernardo foi batizado na pandemia, o Tomás foi batizado na pandemia, o Bento fez aniversário na pandemia. Nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia. Então, Foi a feito gente na precisou comemorar. Não foi feito na pandemia. A não ser que o próximo seja. A gente já tá sabendo que ainda estamos na pandemia. Mas de pensar que, tipo assim, a gente precisou de um momento e a gente conseguiu, por exemplo, celebrar momentos importantes e a gente precisou restringir as pessoas. E é nessa hora que a gente para e pensa, cara, quem realmente é fundamental nessa hora? É óbvio que, por exemplo, no Batizado do Bernardo, eu gostaria... Bom, na época eu não podia chamar, assim, acho que nem 25 pessoas. Gostaria de ter chamado um pouquinho mais, sabe? Porque foi bem no comecinho. Mas foi legal pra gente, assim, refletir de, tipo, quem realmente está nessa lista? Então, se a gente for parar numa decisão como essa agora não vou nem mais falar padrinho de casamento, pra mim não faz mais sentido, é amigo de casamento, né? Porque da testemunha no seu casamento, se a gente parasse pra refletir, cara, se eu tivesse numa pandemia, por exemplo, se a gente fosse colocar um exemplo muito próximo, quem realmente seriam os selecionados? Porque, por exemplo, para chamar para o aniversário do Bernardo, a gente pensou, não, mas é óbvio, a pessoa vai entender, porque são convidados restritivos. Assim a gente deveria... Desculpa, né? Assim a gente deveria fazer também no matrimônio, né? A pessoa vai entender. Ela não vai deixar de ser minha amiga porque ela não foi convidada para ser meu padrinho ou minha madrinha de casamento, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi providencial, assim, acho que foi válido esse período da pandemia para nos mostrar que, pela maturidade, a gente consegue restringir bem e pensar realmente quem são os nossos verdadeiros amigos, quem a gente quer para estar ali próximo em momentos tão especiais. A gente casou, né? No período da pandemia, tanto que a gente não teve a festa, teve só a cerimônia, a celebração do sacramento mesmo. E realmente foi... a gente teve que realmente restringir. Mas, assim, a gente conseguiu ter aquela essência, assim, do que realmente é o matrimônio, aquela celebração. E aquelas pessoas que nós queríamos mesmo que estivesse ali com a gente, né? E tudo é um problema de catequese, né? Porque assim, se a gente desde cedo começa a catequizar as pessoas dando o nome certo para as coisas certas, a gente evita problemas no futuro, por exemplo, o desconcerto de ter um cunhado, de ter um primo, que só porque namora... E não é que às vezes não é mais... Aí você convidou lá atrás para ser padrinho, e aí depois, sei lá, 6 meses depois, eles não namoram. Eles não namoram mais. E aí eles foram convidados para entrar juntos. E eles nem se falam, porque foi fatídico o término do namoro. Foi faca e faísca e caveira. E agora eles têm que entrar juntos para ficar legal na foto. Sabe o que eu digo, insisto, do nome certo para a coisa certa? Porque não é do tempo de vocês. Mas lá no interior, nós tínhamos até padrinho de formatura. Sabia? Terminava a 4ª série, tinha a formatura do 1º grau. Aí tinha toda a festa no final do ano e tinha que ter uma madrinha de formatura. Terminava o ensino médio e nós tínhamos a formatura, porque até o povo ir para a faculdade fazer faculdade era uma loteria, então a gente fazia o grande baile de formatura com um padrinho ou uma madrinha de formatura. Cada pessoa. Olha, e se chamava padrinho. Sabe para quê? Para entrar na igreja, participar da missa, depois ir para o clube da cidade para dançar a valsa. E tinha o padrinho ou madrinha também da debutante. Além do pai, tinha lá a figura do rapazinho para dançar. Meu padrinho de debutação. Enfim, que eu debutei. Olha só, dando nome para coisa que nem existe. Padrinho de formatura. Eu tive 2 madrinhas de formatura. Quando eu olho as fotos, eu tenho vergonha. Eu não posto isso nunca, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Mas aí não é... Tipo, porque isso aí não é religioso, né? Exato, você pega... É o nome errado para uma coisa. Não, mas aí não é um papel também, tipo, como sua mãe cuida da sua educação, é alguém que também, em tese, deveria cuidar disso. Era uma mocinha da minha idade, para ser minha madrinha de formatura. Meu pai dançou comigo. Meu pai dançou comigo, né? Era um parzinho, chamava de madrinha de formatura, não era tipo uma mulher mais velha. Não, tipo uma acompanhante. É porque na minha cabeça, tipo, às vezes podia ser alguém que poderia ser um padrinho ou uma madrinha intelectual, assim, e que não é religioso. Se fosse, já era uma geração. Era melhor. Não tinha, o Sócrates, ele foi tutor de tanta gente, né? Os filósofos. Das turmas. Tinha os padrinhos. Ótimo, aí padrinho de turma. Esse nome, eu acredito que acaba fazendo sentido, porque aí é a palavra em português, tá tendo sentido dela, beleza? Mas é nesse sentido, assim, de tipo, alguém que em tese, deveria guiar intelectualmente, moralmente, aquela turma ali, enfim. Né? Mas não vamos também aqui tomar posse da palavra, dizendo que vocês não podem usar.
Eles Mas- podem usar como queiram, mas nós... Pro casamento, sim. Aí faz Nós, sentido sim. você diferenciar, porque aí essa palavra tem um peso muito grande, que é o caso do batismo. Então, no batismo, sim, a palavra padrinho e madrinha... Que até então era casamento, testemunha. Aham. Agora no batismo... No batismo, a gente tem o padrinho mesmo. Agora, assim, essa palavra, o padre, ele vem do espanhol isso, né? Que deve ter vindo do latim. Sei lá, Thiago aí que fala italiano, latim, francês, O alemão. sírio Não falo, não. e, e russo. Porque no espanhol o padre também é padre e padre é pai mesmo, né? Literalmente. Então, veio daí. Se a gente colocasse em português, eu acho que ficaria até melhor, que a gente poderia chamar de painho, né? Pô, não ia ficar muito bom, velho? Acho que Bem baianês. a gente perdeu a oportunidade aí de falar, ô meu painho. Sim. Ó, já pensou o Bernardo te chamando de painho? Ô minha painho. mãe. chorar se ele fizer isso. Será? Oh, meu Deus, não aguento não. Ensina ele, agora eu vou Aurélio deu treinar mole até ele nessa, falar hein? um painho aqui. O Aurélio, o Machado de Assis deram mole nessa daí, mas enfim. Tradução, né? Esses tradutores brasileiros. Mas enfim, e aí no batismo, aí realmente é padrinho mesmo, né? E madrinha, ou madrinha, né? Tanto... Falem vocês que estudaram pro podcast, porque eu não... O que, menino? Quantos... Só pode ter um... pode ter dois, Não tem... necessariamente Pode precisam ser- de dois. Não precisa, isso, Lai. Não precisa ser dois. A regra é um e outro, ou um ou outro. Vamos lá, pode ser um padrinho e uma madrinha, ou um padrinho ou uma madrinha. Não pode ser 2 padrinhos. Não pode ou ser 2 madrinhas. Isso, pode ser. E se acontecer qualquer coisa no momento lá, meu Deus do céu, e agora? Pode-se ter uma testemunha, porque a figura ali é para lavrar o livro do batismo também. Então precisa dar testemunha, que deu o nome dela lá, que, enfim, no livro de batismo. Porque pode ser que aconteça alguma coisa, no meio do caminho, o padrinho, a madrinha não chegue, uma catástrofe, não chegue, vai deixar de batizar a criança? Não vai deixar de batizar a criança porque o pneu furou do carro e, enfim, pode ser a testemunha. E aí a comunidade vai se responsabilizar, né, de não apenas testemunhar, mas ajudar aquela criança, aquele adulto na fé. E o adulto, inclusive, pode, a depender da situação e da orientação do bispo, ele pode, não precisa ter a figura do padrinho ou da madrinha. Porque ele mesmo tá dando testemunho... Exatamente, ele mesmo já dá de que testemunho do que ele quer. Mas sim. Não, e historicamente o padrinho de batismo existe, né? Ele era a pessoa lá que no início do... Pense que antigamente, quando a galera matava cristão lá em Roma, não era tão fácil você ser cristão, né? Porque tu não podia sair falando, já que você ia morrer se você falasse. Então tinha que ter alguém para dar testemunho de você, falando que de fato você é um cristão e que ia tentar. E aí o bispo incumbia a pessoa que apresentou o novo cristão, né? De também cuidar para passar os ensinamentos, já que você era um cristão mais antigo. E, enfim, que eu Transmitir a fé. que ainda até hoje é isso, né? Sim. Aí, historicamente, depois começou-se a batizar crianças e tal, é outro assunto, né? Mas hoje o padrinho tem essa mesma função ainda, né? Que é de testemunhar, mas também instruir na fé. E por isso a importância da escolha. E o G tá doido pra falar. Tá doido pra escutar. Não, mas a importância dessa escolha, né? Realmente de padrinhos e madrinhas. Eu não sei se você que está escutando aí, se você quiser pausar agora, abre o catecismo e lê o que ele fala sobre padrinho e madrinha, porque a gente vai ficar lendo o texto aqui. Mas eu acho interessante você fazer esse exercício, porque você vai ver o que o catecismo... Tem no Código do Direito Canônico também, mas ele lá é mais... legalista, né? Ele fala mais sobre assim, tipo, tem que ser isso, não pode ser isso. No catecismo você vai ver uma parte mais pastoral, de qual que é o papel mesmo espiritual, vamos dizer assim, que até eu acho que aí a gente pode discutir, mas até passa do papel só espiritual, né? Vai Se também existe para nulidade de batismo na Ave Maria. Enfim, se você quiser, se tiver a oportunidade, realmente pausa agora o episódio, dá uma lida lá, porque o que a gente vai começar a falar aqui agora, todo mundo tem consciência desses números lá. Eu não sei quais são os números de cabeça, não trouxe anotado, tá? Mas já fica Se muito você tem um catecismo, você consegue abrir o índice remissivo lá atrás e ler. Porque se você não conseguir ler, não tem porque você tem um catecismo aí. Então, você consegue fazer isso.
Mas, enfim. E aí, enquanto a gente estava falando aqui desse papel talvez mais social, mais... não que o religioso não seja importante, né? Mas acho que ficou bem claro que é só porque também tem esse outro lado emocional e afetivo. Pro batismo muda um pouco, porque aí realmente a salvação. não tem essa de amigo do noivo, né? Amigo de quem tá sendo batizado, não. Aí é uma pessoa que se coloca como um pai espiritual, literalmente. E vocês aqui, vocês três, o DG, por enquanto você vai, eu sei que você vai aparecer para falar alguma hora, você vai ter oportunidade. Mas vocês tiveram dificuldade na hora de escolher o padrinho? Vocês pensaram nisso ou na época, não? Aqui é hora de mostrar a cara dos pecados aí, dos erros. Não, nem me importei com isso, nem sabia que tinha isso na época. Mas assim, todo mundo tem filho aqui, batizado, todo mundo, né? Então, todos os filhos. Então, tiveram que escolher, eu também tive, vou falar também minha experiência, mas vocês tiveram dificuldade, isso causou um certo... barulho na cabeça de vocês, como é que foi na época, né? Você não escolhe sozinho também, os cônjuges não estão aqui, né? Ou as cônjuges. Então, como é que foi aí esse momento da escolha? Agora fica bom, você que chegou aqui, agora Os convidados foram pra polêmica, eu acho que foi, não foi, Marilinha? Agora é a parte da polêmica. Eu acho. Assim, isso é muito delicado, né? Assim. E também cuidado aí, Isso é porque muito também não delicado. quero que você chegue em casa depois brigando. Depois teu cônjuge escuta isso aqui. Exato, vai ficar... também porque um cuidado podcast é público, né, pessoal? Tá no Spotify, é disponível para qualquer pessoa do mundo ouvir. muito Até mesmo os obrigado próprios que você falou padrinhos, isso. né, as próprias pessoas podem ouvir. Antes de se falar, só agradecer nossos colaboradores. Se você quer se tornar um colaborador Padrinho. Os nossos padrinhos de missão. e continuar... Se a Sofia acordar, se precisar ir lá. Tá? É a hora do ano. Entendi. Então, agradecer os nossos colaboradores. Se você quer se tornar um colaborador e contribuir ainda mais com essa rede de missão, para que cheguem mais episódios, mais programas, fé partilhada, tem coisa no Instagram, no blog, tá? Entre em contato com a gente que a gente te fala como você pode ajudar, tá certo? Mas vai lá, Thiago. Assim, é um assunto muito delicado. Assim, a primeira dificuldade que a gente teve foi... A gente não gostaria de colocar amigos como padrinhos, pelo menos nosso primeiro filho, assim. E, ao mesmo tempo, a gente não tinha em nossa família pessoas que preenchessem os requisitos mínimos, que é pessoas que vivam a fé. Então, assim, de fato, é um drama. É um drama isso. Por que vocês não queriam colocar amigos e não pessoa da Porque, família? assim, eu tenho uma experiência pessoal na minha vida de já ter feito, por exemplo, 4 mudanças de cidade. Uhum. Então, eu me mudei de cidade dos 8 aos 15 anos, dos 8 aos 17 eu estava me mudando de cidade em 3 estados diferentes. Então, eu sei o que é ter grandes amizades e depois elas não existirem mais. Sabe? Eu sei o que é fazer muitas amizades e de repente eu não ter mais esses meus amigos por 3 vezes. Uhum. Então, quando eu coloco um padrinho para o meu filho, que é um amigo, é uma pessoa que hoje eu sei que está comigo. Mas daqui 3 anos, eu me mudar de estado e eu perder a amizade com essa pessoa, ela vai continuar como padrinho do meu filho, só que vai ser inexistente na vida dele. Sim. E um familiar, por menos contato que eu tenha, por mais, enfim, ele vai ser sempre um familiar. Isso. E eu acho que isso é um papel que pesou muito, né? Os padrinhos o padrinho e a madrinha do Tomás não são familiares. Mas isso pesou muito na hora de escolher. Por esse ponto mesmo, eu acho que é um ponto importante. Você escolher alguém que você vê que ao longo do tempo vai continuar perto de você, porque é muito difícil. Obviamente, você não tem como você ter 100% de certeza, porque você pode brigar, você escolheu sua irmã, você pode brigar com ela por qualquer motivo que seja. Tipo, não, só que realmente a probabilidade é menor, né? Sim. Então, eu acho que é um ponto importante que, às vezes, não fica muito no... tem que escolher o católico. Igual eu falei, aí eu vou escolher o Scott Hahn e a Kimberly Hahn. Falar, não, seja padrinho. Porque se for casal por casal que super católico, né? Super católico, vou escolher eles dois, entendeu? Não tem... Então, assim, eu acho que isso é um ponto importantíssimo mesmo, assim, de
ser considerado. E daí, assim, um outro drama é que a gente vive em uma sociedade que não é mais uma sociedade cristã, né? Assim, é uma sociedade que tem raízes cristãs, mas que hoje, assim, quantas pessoas você conhece na sua família que vivem a fé? E quantas pessoas que são católicas? Às vezes tem muitos católicos, mas que vivem a fé, que vão à missa aos domingos, que se confessam, que comungam. Como uma vez no ano. Que comungam uma vez no ano, sabe? Assim, infelizmente, essa realidade ela não é mais tão presente. E é muito claro no Código de Direito Canônico, no Catecismo, que os padrinhos têm que ser pessoas que vivem a fé. Então, cria-se um dilema, sabe? Cria-se um dilema. Porque você está escolhendo uma pessoa para ser responsável pelo seu filho, que não é para você. Então, é para uma outra pessoa, é para o seu filho. Por isso que quando a gente tem filho, o buraco fica um pouco mais embaixo. Porque a nossa vida, as nossas ações passam a não ser uma consequência só para a gente, passa a ser para o nosso filho. Eu falava com a minha esposa esses dias assim, que quando a gente é pai, a gente começa assim, a temer mais pela própria vida. Então, assim, a gente passa a ser menos inconsequente, porque a gente é responsável por alguém, né? Mais do que pelo nosso esposo, é por um bebê, por uma criança. Então, assim, a gente, de fato, não é fácil. Por isso, é uma dificuldade. Por isso que, em alguns lugares, alguns bispos têm tomado posturas, assim, de fato, de dispensar quando não há essa pessoa idônea que preenche os requisitos para ser padrinho ou madrinha, dispensar essa figura, tanto na crisma quanto às vezes no batismo, porque de fato é um drama. E daí, se você vai escolher uma pessoa que não preenche os requisitos, é como se você não tivesse escolhido um padrinho, porque na prática não vai existir mesmo, né? Eu não sei se foi num programa do Fé Partilhado que alguém comentou, ou eu vi em algum outro lugar, uma moça comentando assim, tipo, cara, eu não conheço nenhum católico que eu, tipo, confie de ser padrinho do meu filho. E a gente vai batizar sem. E era de uma cidade do interior, assim. E eu, tipo, cara, que isso é uma realidade de algumas pessoas mesmo, assim. Talvez seja a realidade de alguém que tá escutando, sei lá. Que é muito louco, né? Você não tem uma pessoa, assim, que você olha pro lado, olha pro outro e fala, cara, não tem uma pessoa. Porque nesse caso até... Aí... Não sei, talvez até é melhor você escolher alguém que não tenha tanto contato assim, porque, cara, porque é muito difícil. Tipo assim, você ali fazer um ato de fé e de confiança em Deus, fala assim, Senhor, eu vou escolher um amigo porque preenche os requisitos, mas assim, eu te suplico, mantenha a nossa amizade, sustenta a nossa relação, né? Mantenha a presença dele na vida do meu filho e confiar isso a Deus, assim, porque Deus é o Senhor do tempo e da história. Ele é capaz de sustentar uma relação, né? Ele é capaz ali, ainda mais uma relação que se reveste de atributos religiosos, né? Que se reveste de uma dimensão espiritual. Agora eu vou falar, é polêmico, mas acho que vou falar por muitas pessoas, talvez. Por algumas delas. Essa segunda parte do episódio, vocês estão muito assim, tensos. O padrinho do Bernardo, eu não tenho o que dizer, me arrependi amargamente. Se eu pudesse voltar atrás. Brincadeira, né? Porque é o Jerônimo, então. Mas vamos lá. É uma decisão realmente muito difícil. Hoje, a gente ainda vê que é mais difícil ainda. Porque, assim, na época, primeiro, a mulher está grávida na hora de tomar a decisão. A gente, pelo menos, cometeu, acho que um erro. Na próxima, talvez seja bom que eu não esteja grávida antes da gente tomar essa decisão. Porque a grávida é uma pessoa que é difícil você contradizer ela, entendeu? Então, tipo assim, você pega muito no emocional. Se eu falei que queria A e ele falou que queria B... Aí, não, mas... será que não é melhor B? Ah, não, mas é porque eu queria muito que A fosse madrinha. Aí a grávida vai ganhar, entendeu? O homem não vai falar assim, olha... Ele vai bater o pé. É porque, de fato, a gente fica mais sensível. Esse é um dos pontos. Porque é um pé de desigualdade. Sim. Entre o esposo e a esposa, quando a esposa está grávida. Infelizmente uma relação desigual. Infelizmente é. Mas, assim, esse ainda não é um ponto primordial. Apesar de ser um ponto relevante. Eu acho que é um ponto relevante. Acredito que tenha sido para algumas a mim e algumas amigas próximas. O segundo ponto é que a gente tinha um conceito muito bem formado, como o Tiago falou, de que fosse alguém da família. Porque a gente tinha receio de, poxa, escolhe um amigo, porque a gente tinha um conceito de, por exemplo, a minha madrinha hoje é minha tia, são meus tios, mas eles nem católicos mais são, sabe? E dos padrinhos do Gaia, eles nem professam a fé.
Então, assim, aí ele falou, eu não quero escolher, entre aspas, qualquer pessoa, então eu prefiro que seja alguém da minha família, porque a gente tinha aquele pensamento, se um dia vier acontecer alguma coisa com a gente, se a gente morrer, o padrinho que é responsável. Mas eu vou tentar encaixar todos os nossos argumentos aqui. E aí, então a gente tinha na cabeça, então beleza, eu tenho 2 irmãs e o meu esposo tem uma irmã. A gente ficou, então, de mulheres, de madrinha, a gente tem a quem escolher, são umas de nossas irmãs. Apesar de uma delas professa a fé e 2 delas... Nem tanto, vou dizer assim. Talvez nada. Aí, acho que a gente foi por um aspecto bem familiar, assim, sabe? E aí eu fui, grávida, conversar com o padre. E aí eu perguntei pro padre, mas é por que a gente pensou em escolher uma irmã? E ele falou até para ler o catecismo, deu os números e tal. E a gente tenta se enganar, né? E aí eu fui tirar do catecismo que teria que ser alguém para que cuidasse, para que zelasse, além de professar a fé, que reze para aquela criança, etc e tal, interceda. Essa parte aqui, né, esquece. Essa parte fica, ignora. E aí eu foquei na parte que ele falou assim, mas você pode pensar que é sua irmã e pode ser um meio de conversão para ela, que vem o que o Jerônimo estava falando dos padrinhos de casamento, né? Da gente ir por baixo. E aí, efetivamente, nesse sacramento, deveria ser muito mais por cima. Por isso que, se minha irmã estiver escutando, ela vai escutar, porque isso eu poderia falar tranquilamente para ela. Eu talvez tenha sido equivocada a nossa escolha. Talvez não, eu tenho certeza disso. Porque hoje, pensando efetivamente no apadrinhamento do Bernardo, eu acredito que faria mais sentido que eu escolhesse alguém que não fosse da minha família, Tiago, mas que fosse um amigo em que eu tenho certeza que ele vai rezar, zelar, se mortificar e se sacrificar naquilo que for necessário para ele, porque ele tem uma boa fé acima de tudo, pelo meu filho, do que uma pessoa que, sinceramente, se eu vier a morrer, ela continua sendo minha irmã. Ela não vai deixar meu filho desamparado. Não é porque ela é madrinha que ela vai se responsabilizar por ampará-lo, porque mesmo que ela não fosse madrinha, ela é minha irmã e eu tenho certeza que ela o ama como sobrinho. Então, ela vai amparar, assim como minha outra irmã, a irmã do Rafa, que também nenhuma delas são madrinhas, vão ampará-lo, os nossos pais, etc e tal. E aí isso nos fez refletir que talvez esse conceito muito fechado de que deveria ser alguém da família nos limitou, porque aí a gente não tinha nenhum homem da família, não porque o Jerônimo ficou como o Step, né? Mas aí a gente tinha certeza, tipo, a gente foi compensar, vou ser muito sincera aqui falando, já que a minha irmã, na fé, eu vou ter que compensar e pegar aqui o celibatário. A gente teve que compensar, eu preciso de uma dimensão muito espiritual pro Bernardo, que efetivamente é o sentido do padrinho no batismo. A gente não teve dúvidas ao escolher o Jerônimo. Porque independente... aqui eu não estou falando de bens materiais, até porque, né, a gente vive da providência aqui, como é que eu vou confiar? E aí a gente vai na providência mesmo. Se eu for confiar a vida do meu filho ao Jerônimo, eu não tenho nenhum problema. Eu confio plenamente na providência divina. Daquilo que Deus precisar que o Jerônimo ofereça para o Bernardo, eu sei que é a pessoa que vai sacrificar até o fim da sua vida pelo que meu filho precisar, Vende entendeu? até o Danilo, se for possível. Ele vende o Danilo. E o Danilo... Pra botar comida no prato do Bernardo. Eu concordo plenamente. Não tenha dúvida. Então, nesse sentido, e aí foi uma decisão muito difícil, porque hoje, e aí a gente já conversou bastante sobre isso, eu e meu esposo, a gente teria, de fato, escolhido um outro padrinho. E talvez poderia, muito possivelmente, seria um amigo. Porque a gente ficou limitado agora virou regra, porque a irmã é madrinha. Agora, se vier um outro, tem que ser a outra irmã, porque ela vai ficar com ciúme. Aí virou uma lei pela lei, entendeu? Tipo assim, uma coisa muito social, até porque não é uma lei isso, né? De ser da família. E aí, acho que perde a dimensão mais importante que um padrinho de batismo tem. Não aqui como um padrinho de casamento, que não é um amigo do noivo, não é um amigo dos pais do Bernardo. Cara, é um pai espiritual, acima de tudo, pro Bernardo. Sinceramente, e aí eu posso falar tranquilamente aqui, se as pessoas que conhecem vão vir, se ela escutar, a mãe espiritual do meu filho, hoje não é nada espiritual. Então, qual foi o sentido de eu escolhê-la como madrinha? Né? Me pesa falar isso, porque, bom, Deus queira, que assim como o padre me aconselhou, que seja um meio de conversão algum dia. Eu rezo todos os dias para que isso aconteça. Mas hoje não é. Hoje não é. Então, é uma decisão muito difícil. Muito difícil. É um drama. Não dá pra realmente você olhar e acreditar que só falando ali com a pessoa ela vai seguir, né? Escrevi uma carta, falei tudo, falei, né? Que ela se emocionou com o pedido. Eu acho que ela sabe a importância. Mas o coração dela ainda não se converteu para que ela entenda o real significado disso, sabe? Deus queira que um dia vá, porque não dá mais para mudar, mas dá para o coração é convertido ainda, né? A gente
a gente foi muito pela aquela parte dos amigos mesmo. Na verdade, não dos amigos, mas de quem realmente estava cuidando e está ali de prontidão para cuidar de nós. Não somente do nosso filho, mas a gente foi vendo esse cuidado e esse amor desde a gravidez. Então, assim, claro que nós temos 2 amigos, muito amigos nossos, e que, a partir do momento que a gente pensava em padrinho, era o primeiro nome que vinha na nossa mente, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não queria se deixar levar pelas emoções, mesmo, pela essa amizade. Então, tanto que o pedido demorou muito para acontecer. O pedido foi, assim, a Sofia, ela foi batizada há 1 mês e pouco depois. Então, assim, a Sofia já estava quase perto do batizado. Acho que foi uma semana e meia antes. Assim, eu tô aproveitando. Cheguei. Uma semana e meia antes, acho que, do batizado. Assim, quem será que vai vir pro batizado? Não, ela... Tanto que, assim, ela... Acho que estava até desacreditada, assim, que eles seriam, assim, né? Porque eu já tinha batizado, já tinha, acho que até mandado os convites, né? Avisado, assim, quando que ia ser mesmo, porque a gente já tinha começado o processo, né? E aí, mas assim, a gente realmente quis rezar para que fosse da vontade de Deus, porque a gente olhava mesmo como os padrinhos como segundos pais. Então, assim, eu sempre parava, porque eu sempre ficava refletindo muito num dia do You Family que a gente falou, que o Rodrigo falou especificamente da morte, né? Então, assim, eu ficava assim, e se eu morrer? E se o Matheus morrer? E se nós 2 morrermos, né? Como é que... quais cuidados a Sofia ficaria a quem, né? E eu olho para eles e eu falo tranquilamente que eu não tenho problema algum de deixar a Sofia aos cuidados deles. De olhar com isso e falar assim, a educação vai ser igual? Não vai ser igual. Cada família é diferente. Cada família tem sua educação. Mas eu tenho certeza que seria uma bela educação e uma boa educação para a Sofia. Então, eu olhava para eles e não conseguia... A gente pensou e a gente tentou imaginar outras pessoas, mas eu olhava para eles e falava que... E conseguia ver que a Sofia, ela seria bem cuidada, mas não só na parte material, mas principalmente na espiritual. Porque eu não tenho dúvidas de que eles rezam por ela. E, assim, para mim, foi assim... E de ver o amor que eles têm por ela, de assim... Quando a gente foi contar que estava grávida, eles choraram mais do que nós 2 juntos, do que eu e Matheus, sabe? E assim, e todos os outros momentos, sabe? Eu sei que eles estão, assim, prostrados, assim, sempre de joelhos, rezando por ela, sem dúvidas nenhuma. Só fazer um parêntese muito, muito breve. Eu acho que além de tudo isso que a Mai estava comentando, né? Se um dia a gente vier a falecer e tudo mais, eu penso de um modo bem mais prático por outro lado também. Sei lá, se a gente vai morrer amanhã, eu e o Rafa. Eu sei, a não ser que seja uma catástrofe mundial, as nossas famílias, tipo os nossos pais, os avós, os tios do Benato continuarão. Mas, se a gente morrer, quem vai manter a vida espiritual do Benato? Quem vai conduzi-lo para uma catequese, para uma crisma? Com toda sinceridade, eu sei que meu pai se esforçaria, mas muito raso, entendeu? Então, é válido essa decisão para pensar assim, se a gente morresse hoje, se eu morresse amanhã, eu tenho certeza que a única pessoa dentre essas que vai conduzir o Bernardo para uma vida de fé é o Jerônimo. Então, que bom, fiz uma excelente escolha de padrinho, né? Mas é um pensamento muito válido que, se Deus nos permitir que a gente tenha outro filho, para que a gente repense, de fato, no padrinho. Porque de modo material, de cuidar, de zelar, a gente vai ter o apoio, é claro que eu sei que, né, mas de modo espiritual é muito válido. Porque se não tivesse o Jerônimo, se fosse o marido da minha irmã que vivesse como ela, eu não teria alguém efetivamente para conduzi-lo, senão os meus amigos de fora que não são os padrinhos dele, entende? E que por não serem padrinhos, não são vistos pela família, que é quem vai cuidar, como autoridade. Perfeito, então, assim, perfeito. como a pessoa que não foi constituída pelos pais como autoridade, vai ali entrar ali na fresta e né? conseguir ter um papel efetivo. Não vai. E aí entra um ponto, os do, igual eu falei, né, os do Tomás também não são da família, são amigos. E eu não sei se a Mayara sentiu isso, eu acho, mas que você dá
um outro peso pra amizade depois disso. Porque quando os dois lados entendem o que é esse pedido, ele traz um peso junto. Então, vira aquela amizade que eu não posso mais deixar de fazer. Porque, por mais que se fale do padrinho... Por exemplo, igual eu tô falando, né? Eu sou... Aqui, antes da gente começar, eu sou padrinho de 3 crianças. E, claramente, dessas 3, a que eu tenho mais contato é aqui. 1, eu tenho mais contato com os pais. E 2, os pais são mais católicos. Por motivos óbvios. Então, os pais ainda têm um papel primordial, é o primeiro, né, na educação. Tipo, então, não adianta que o padrinho que você escolher não vai te substituir. Ou você toma vergonha na cara e educa bem seu filho, ou é isso. Assim, não adianta ter escolhido um santo como padrinho, porque se você não faz nada, né, tem uma chance aí de acabar não valendo. Mas, dê um peso para essa amizade no sentido de, tipo, cara, eu preciso fazer isso daqui durar. Eu preciso que isso se torne cada vez mais pesado. Cultivar, né? Eu preciso cultivar isso por conta da minha vida, porque eu sei que se eu não cultivar, é muito difícil para eles. Eu tô falando na experiência de padrinho de uma criança que os pais são separados e é muito difícil, porque a gente tinha mais contato com o pai e a mãe, e eles são separados, né, o pai e a mãe. Então, como a gente é menos amigo da mãe, tipo, pra ver a criança, pra qualquer... E aí entra meio que nesse aspecto que o Thiago tá falando de... Às vezes parece que a gente é um impostor, sabe? Tipo, vamos ali... Eu sinto isso até muito mais do que a Monique. Não sei se porque eu sou homem e tal, mas... Parece tipo, não, vamos aqui pegar a criança, vou ali no Hot Zone com ela, sabe? Não é isso. Enquanto os padrinhos do Tomás, eles estão lá em casa... Cara, pelo menos uma vez por mês eu acho que eles estão lá em casa. No mínimo, assim, né? Então, cara, tem esse convívio mesmo, sabe? E isso é um papel dos pais importante. Porque às vezes é muito fácil a gente falar também... o padrinho... Tipo, a live vai falar... o Jerônimo não procura o Bernardo. Tá, mas... E o que você faz pra ir atrás do Jerônimo? Pra cultivar essa amizade? Porque... Assim, o Jerônimo... Vou falar dos dois aqui porque vocês estão aqui, né? Mas o Jerônimo tem esse papel de ser pai e tudo mais, mas... Cara, foi a Laiane que deu um dom, mas também que fez o pedido. Então, eles também têm esse papel. Porque às vezes fica muito nisso, né? Tipo, o padrinho e a madrinha não procura. E tipo, o que você faz, sabe? Tipo, pra manter essa relação, a reciprocidade, né? Exato. Então, assim, no caso dos amigos, pode vir acabar a amizade? Pode, claro. Eu não acho... Isso é algo que passa na minha cabeça todo dia. Passou quando a gente foi escolher. Acho que vocês também, né? Na escolha. Mas, por outro lado, isso dá uma autenticidade, dá um peso pra amizade que eu acho importante quando você entende esse lado espiritual. Você fala assim, nós não somos só, entre aspas, amigos, né? Existe algo, aquele compadre, né? Existe agora essa paternidade espiritual de uma certa forma compartilhada, né? Então... É como se fosse um padrinho quase parente, né? Assim, de certa forma, é uma pessoa da família espiritual agora, mas que é da família espiritual. Sim. Não, e isso é muito legal, porque os padrinhos do Tomás, eles inclusive começaram a ser inseridos no nosso ambiente familiar. Então, por exemplo, a gente vai fazer alguma coisa na casa do meu sogro e da minha sogra... Chama eles direto, tipo, minha mãe também tem um contato com eles agora. Então, tipo, vai realmente se interação, porque talvez a gente tenha o perigo de ficar falando aqui muito do espiritual, que é muito importante, mas esse ponto é importante que o Thiago trouxe no início, cara, que você falou, Thiago. Cara, não tem como você ser padrinho, e aí, de novo, tô falando da minha experiência pessoal, não tem como você ser padrinho se você não convive com a criança. Não existe isso. Então, isso é um ponto que vocês têm que levar. Vou colocar meu tio lá de Bariri, tá ligado? Que nunca vê a criança, tipo... Cara, é muito difícil ser padrinho assim. Aí, beleza, você pode pegar a pessoa mais católica que for. Ele pode rezar, isso é muito bom, mas aquele papel de padrinho ali presente não vai se dar, velho, se os pais não têm contato com os padrinhos, né? Desculpa. E até com o padrinho é injusto, né? Porque assim, por mais que ele queira, ele não vai ter as condições pra isso. Eu tô te falando, vocês estão vendo que tem muita dor pessoal aqui, né? É porque eu fui muito cobrado disso, sacou? Até um dia de eu chegar assim e falar, velho, olha só, você tá muito errado. Tipo, eu tenho filho agora e eu tô falando que grande parte disso é culpa sua. Primeiro que foi você que separou, não fui eu. Começa por aí. E aí comecei a falar, então, tipo, tive que colocar no lugar, porque, cara, eu aceitei de muito bom grado
ser padrinho da criança, não é também tipo, esqueci. Não, velho, a gente reza todo dia, tem o nome lá no altar de casa, etc. Mas é muito pobre, tipo, um pai que tenta se substituir a sua responsabilidade moral pelo padrinho. Tipo, então... Porque é isso, né? Vou escolher o melhor padrinho do mundo. Vou escolher Scott Hahn pra rezar pelo meu filho. Eu tô falando tanto dele porque eu tô com o livro dele aqui. Aí só o nome dele ficou na minha cabeça. Se não, por exemplo, o Tiago tem um tio que é padre, né? E ele não mora em Brasília. Ele poderia escolher o tio dele, que é padre. Mais espiritual que isso, uma pessoa pra rezar pelo seu filho, não teria. Mas tá lá em Bariri, que você vê sei lá quantas vezes, em quantos anos. E o meu tio padre é uma pessoa maravilhosa, mas que não é presente na minha vida. Justamente. Por mais que eu ame e por mais que quando eu encontre, faça uma diferença na minha vida. Ele me fala coisas que eu carrego para o ano inteiro, mas que eu vejo uma vez no ano. Cara, porque assim, pensa se você quer alguém que tem um papel de pai, esse contato tem que ser constante, cara. E outra... Tem um interfone tocando, um telefone tocando aqui dentro. Se sair aí, é um telefone que tá tocando aqui, viu? Então... E vai ser exemplo também. Então, como é que para uma criança, hoje a gente vê nos nossos bebês, né? Tudo que a gente faz, ele imita. Então, para que a criança tenha aquele padrinho, aquela madrinha como exemplo, é preciso que ele conviva com aquela pessoa para que seja exemplo. E justamente a pessoa que você vai escolher tenha que ser o exemplo para essa criança. Não adianta nada, né? Eu escolher uma pessoa que não seja exemplo de modo social e prático para aquela criança. Porque por muito tempo ela precisa desse padrinho, porque ela não tem a capacidade ainda intelectual de fazer uma escolha como essa. Então, ela precisa se espelhar em alguma forma, ter o auxílio de uma condução boa além dos pais, naturalmente, né? E é entender que a criança ela é dependente. Então, esse convívio, ela começa pelos pais. Não tem como eu cobrar algo e querer que os padrinhos se façam presente na vida da minha filha se eu não quero e não chamo para que os padrinhos se façam presente na vida do casal, junto de nós, da nossa família em si, né? Porque é muito fácil você falar assim, você não leva a criança para passear, mas você nos chama para jantar na casa, para estar ali presente na vida da criança 24 horas? Ou você acha que o padrinho é realmente só aquela pessoa que dá o presente e aquela pessoa que leva para algum lugar? Não, é estar ali com a família, entendendo o que está se passando na vida daquela criança, né? E assim, na educação espiritual dos nossos filhos, a gente ainda vai enfrentar muitos, tipo assim, alguns dramas, com certeza. É que nosso filho hoje em dia, tipo assim, tudo bebê ainda. Mas quando começa a ir pra escola, adolescente, contato com outras crianças, esse mundo de ponta cabeça igual tá, a gente vai precisar de muito apoio na instrução da fé. E assim, o filho tende a aquilo que é de casa ouvir menos do que aquilo que é de fora de casa. E o padrinho é uma pessoa que está fora da sua casa. Então, que uma vez que você está alinhado com os padrinhos do seu filho, ele vai poder fazer-se presente na vida do seu filho de forma que você, pai, não vai conseguir, porque você é pai, não é padrinho. Por mais que você tenha autoridade, não é, às vezes, a mesma coisa que eu vi de fora de casa, né? Uma outra percepção. Eu estava lendo um livro que chama Pais Bem-Sucedidos, né? E ele fala que um dos pontos que ele percebeu nos pais bem-sucedidos ao longo da história, ele é um educador americano e tal, é que esses pais tinham amizades firmes e que pensavam do mesmo jeito que os pais. E ele falava que tinha um aspecto desses amigos estarem dentro de casa, porque é muito comum na adolescência, o adolescente ele começa a entrar numa dualidade. Então ele fala, meu pai se comporta assim, mas, sei lá, o Alok não. E ele sabe quem é um Alok. Ou então o meu pai se comporta assim, meu professor não. E ele começa a colocar meio que em contraposição assim, tipo, essas pessoas. E quando você tem outras pessoas próximas vivendo do mesmo jeito, ele consegue perceber que não é só o meu pai que faz isso. Então ele encontra uma firmeza naqueles propósitos ali, porque ele tem outras pessoas, outros adultos que também vivem daquele mesmo jeito. E aí quando ele coloca, ele fala, beleza, mas tem mais pessoas que escolheram isso que meu pai escolheu. Então, tipo, não é só ele, não é uma loucura da cabeça dele. E chegando ao ponto que seria o ideal da criança tirar dúvidas, né, recorrer ao padrinho quando ele tiver, tipo, meu pai é muito chato com tal e tal coisa. E aí é bom que você tenha pessoas próximas
Pra falar, talvez seu pai tenha sido muito duro no jeito que ele falou, mas o que ele está falando tá certo, por conta disso, disso e disso. Então é realmente isso, né? Tipo, esse papel de liga, né? Que Sim, dá uma coerência. tem os mesmos princípios, mas vai falar de um jeito diferente. Que eu acredito que é o que vai acontecer muito, muito aqui com todas as crianças e o Jerônimo, porque as crianças crescendo, pode ser que elas naturalmente procurem o Jerônimo, porque tem um papel de pai espiritual, líder espiritual pra gente aqui da Rede Missão, né? E ir atrás e saber que outras pessoas vivem isso. E aí, toda a importância de uma comunidade para além dos padrinhos, né? A gente tá falando de padrinhos, mas de você ter outros adultos, outras famílias que vivam, né, os mesmos princípios e tudo mais. Porque na cabeça da criança, quando ela vira um adolescente ali, ela vai começar a colocar em xeque, as pessoas que ela começa a conhecer. É muito bom ouvir vocês do lado de cá, como não sendo pai, né, biológico. E assim, eu faço um esforço, eu confesso a vocês, para não ser rubricista, legalista, mas tem coisas que hoje a gente não pode abrir mão. Para não. Sabe aquela pergunta que Jesus fez? Quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé sobre a terra? Essa é uma pergunta que eu levo muito a sério. Por que Jesus teria feito uma pergunta dessa? Meu Deus. Será que ele encontrará fé sobre a terra? A começar por nós. Já que a gente fala tanto da transmissão da fé, né? E aí existem dois princípios. Existe o princípio da vida biológica, que é a vida natural, e existe o princípio da vida na graça, a vida sobrenatural. A procriação, a geração de um filho na vida biológica é responsabilidade tão somente dos pais. E, por consequência, a educação. Isso é inclusive, das promessas, né, do casamento, né? A procriação e educação da prole. Isso é a vida na natureza, a vida na sua ordem natural, digamos assim, biologicamente falando. Mas como nós somos pessoas, seres humanos, né, unidade substancial de corpo e alma, né, matéria e espírito, existe o outro princípio e ele é exigente também, que é o princípio da ordem sobrenatural. E aí eu gosto de pensar o seguinte: quando os pais no ato conjugal estão ali abertos à geração de uma nova vida e depois há uma fecundação e uma vida nova é gerada, também no dia do batismo, eu, celibatário, e o padre, eu como padrinho, e não precisa ser celibatário, né? Eu coloco como aquele que não vai ser pai na carne, no dia do batismo, naquela pia batismal, eu estou colaborando com Deus para a geração de uma vida na graça. Assim como os pais um dia colaboraram com Deus para uma geração de uma vida na carne. Então, naquela pia batismal está sendo gerada uma vida nova. Quando a madrinha do Bernardo pegou o Bernardo e eu do lado dela, estamos ali vendo uma água sendo depositada sobre a cabeça dele, os pais do nosso lado de um padre, nós estamos assistindo uma nova geração. É um novo nascimento. Isso é muito sério. E é tão sério que é indelével esse sacramento. Gente, no inferno, se for um católico, vai um batizado para o inferno. Ele não vai para lá não batizado se ele for católico. Porque é para sempre essa marca. É para todo sempre. É a marca indelével. Não se apaga a um só batismo. Então, se eu posso gerar uma nova vida no espírito, existem princípios que são inegociáveis. Então, eu preciso escolher, assim como eu escolhi bem, com quem eu quero dividir a minha vida e com quem eu quero escolher para ser o pai dos meus filhos ou a mãe dos meus filhos, na carne, também preciso saber escolher bem aqueles que eu quero que gerem uma vida nova no espírito para os filhos que Deus me confiou na carne. Isso é muito sério. Por isso que eu tento não ser rubricista, legalista, porque a letra mata, né? Diz São Paulo que a letra mata e o espírito que dá vida. Mas tem coisas que não dá para fugir. Tanto é que o catecismo diz que é um ofício eclesiástico a função do padrinho. Ela chama de função eclesial ou ofício eclesiástico, ou seja,
é nobre, é elevado. Não é um título, é uma missão. Não é uma condecoração, não é um laço social. E aqui, falando em laço social, talvez vai doer em alguns, hein? Os nossos laços espirituais são infinitamente mais importantes e melhores, transcendentes, por assim dizer, do que os laços na carne. E não foi eu quem disse isso, foi Jesus que disse: quem é minha mãe e meu irmão? Ele disse: só é minha mãe e meu irmão, aqueles que fazem a vontade do meu pai. Quem não faz não é meu parente. E depois fala: aquele que não odiar o seu parente por causa de mim. Nossa, aí dói, né? Dói, porque ele falou aquele que odiar. Nossa, que palavra forte. Odiar significa estar distante mesmo, tomar uma distância, porque os laços espirituais são infinitamente maiores e, desculpa a redundância, melhores. Ou seja, a família que nós formamos a partir da fé é essa que vai nos levar para o céu. Não é a família biológica somente, mas a família espiritual. Por isso que nós somos irmãos. Graças a Deus, que se dependesse da minha família biológica. Corpo de Cristo. E é difícil entender isso quando não se tem uma catequese clara do que é a igreja, que as pessoas pensam: ué, você está dizendo o quê? Que a tua família é menos importante que a igreja? Então, nesse aspecto que eu estou dizendo, sim. Você gostando ou não, não é só nesse aspecto, sim. não. E aí a gente pode abrir, o Rodrigo foi generoso, né? Disse: pode abrir, então vamos escancarar. Em outros, infinitamente, sim. Por isso, então, é compreensível quando a gente fala assim: eu não gostaria que não fosse... Né? Por exemplo, o Tiago falou e defendeu bem o argumento de que queria que fosse primeiro um parente para não perder o vínculo e a pertença. É verdade. Mas provavelmente é um parente católico que comunga da mesma fé, que bebe do mesmo cálice, come do mesmo pão, senta na mesma mesa e professa o mesmo credo. Sim. Porque não basta o critério do ser parente. Porque hoje, minha gente, o negócio é o seguinte: não precisa morrer não, viu? A Lai não precisa morrer, nem o Gaia precisa morrer. Naturalmente, fisicamente. Não, basta que eles morram espiritualmente para eu ter aqui uma carga dupla. Cuidar do Bernardo e dos pais do Bernardo. Eles não precisam morrer, não precisa ter um acidente, não precisa ninguém ficar viúvo. Basta que eles digam assim: eu não quero mais viver a fé católica. E quando eles dizem que não querem viver a fé católica, o Bernardo não pode sofrer essa escolha deles. Aí o padrinho tem que entrar com tudo, dizendo: você me chamou para gerar este menino na fé. Você pode não crer mais, você pode não aceitar o Papa, você pode não aceitar a fé, abandonou, beleza, a vida que segue, tu vai te acertar com Deus. Mas o menino, não. Até que ele cresça e decida por ele, sou eu quem cuido dele. Quantos padrinhos vocês conhecem que fizeram isso por verem pais que não vivem mais a fé? Sabe por quê? Porque os nossos laços afetivos, eles têm ditado como devem ser os nossos sacramentos. Não são os laços da fé. Tem que entender essa responsabilidade espiritual, né? Eu acho que a partir do momento que você é chamado para ser padrinho ou madrinha, você tem que entender realmente essa responsabilidade que você vai carregar. Porque se você acha que é somente estar lá e auxiliar os pais, não somente, né? E se caso isso acontecer, né? Eu tenho uma dor, você falando da responsabilidade, tem uma dor. Eu sou padrinho de 2 adultos crismados, que se crismaram. Um quando eu era seminarista, 14 anos atrás, e outro quando eu era da Canção Nova, 10 anos, 11 anos. E eu não tenho o mínimo de contato. Tudo bem que já eram adultos, beleza? Mas, gente, eu não sei que se vivem a fé, se vão para o céu, se creem em Deus. Eu não sei. Eu não sei absolutamente nada. E tudo bem que são adultos. Eram adultos. Mas ainda assim, mesmo sendo apenas e tão somente o padrinho de crisma, justamente pela responsabilidade de ter sido, como diz aqui, né, uma função eclesial ou ofício eclesiástico, me dói saber que eu não sou a presença da igreja na vida deles. Me dói saber que eu não sou a presença de Cristo na vida deles. Sabe o quê? Esse lance aí da distância. Eu não sei onde estão, eu não sei o que vivem, eu não sei o que sofrem. Isto me machuca. Não sei, assim, faço até meia culpa. Tipo, não, gente, mas nem contar de Instagram, nada. Tudo bem que a distância, tudo isso pode se justificar, mas ainda assim, dói porque
É um irmão meu na fé. Antes de ser afilhado, é irmão meu. É alguém que no céu poderia estar entrando por causa de mim e pode não entrar, porque eu não estava presente. Por isso que os cursos de batismo, eu acho que é mamão com açúcar. Não pode ser mamão com açúcar. Assim como alguém não pode fazer um filho de qualquer maneira, de forma irresponsável, ninguém pode de maneira irresponsável assumir o sacramento do batismo. Não pode. O povo me chama de caxias, mas, gente, é sério. Pode faltar comida, pode faltar roupa, mas que não falte mais importante. O quê? A salvação para essa pessoa. Que comida? Madre Teresa diz que qualquer um pode dar. Roupa, Madre Teresa diz que qualquer um pode dar. Governo pode dar. Você não governa a ONU, qualquer um vai fazer. Senhor, eles dão tudo. Agora, a fé e o amor, só quem é cristão, por ter recebido, é capaz de transmitir. Amor, que eu digo amor cristão, não amor. Né? É muito sério. Eu faço um meia-culpa. E por isso que eu fiquei chatinho para o negócio de padrinho. Porque eu experimentei essa frustração de... Porque eles poderiam estar longe, mas eu poderia ter contato. Hoje as redes sociais em curtas distâncias. Mas eu não sei. Você sabe o que saber nada? Um é o professor Leandro. Era professor de biologia no Instituto Canção Nova. Eu não sei onde anda esse rapaz. E o outro é o Victor, lá da Diocese de Itabuna. Eu não sei onde anda. Isso me dói. Os dois. Gê, eu gostei muito desse paralelo que você fez. Nunca tinha me atentado isso entre a geração biológica e a geração na graça, né? Mas de alguma forma eu tinha uma intuição semelhante com essa. Eu lembro que quando o Bento nasceu, ele nasceu 2 dias antes de ser declarada pandemia. E assim, as igrejas fecharam aquele caos, né? E a gente gostaria de batizar o Bento o quanto antes, né? Como ele nasceu 9 de março e a vigília pascal seria dia 11 de abril, eu falei, tipo assim, uma ótima oportunidade, né? Assim, batizar a criança num dia, assim, excelente, né? Que é o dia da vigília pascal, né? Que Cristo nos resgatou e nos redimiu e nos ofereceu a salvação. Tem o batismo já no rito da vigília, perfeito, né? Mas aconteceu que não teve vigílias abertas aos fiéis. Batismo, nem vigília. Teve nada. Tinha nem missa. Caos. Páscoa. E assim, as igrejas aqui de Brasília, todas fechadas, ninguém faz batismo, aquela situação e aquela angústia em mim, sabe? O Bento foi batizado com 5 meses, de 4 para 5 meses. Nas catacumbas. Parece pouco tempo, mas assim, para nós que estávamos todos os dias procurando uma paróquia que batizasse, procurando um padre que fosse lá em casa escondido, enfim, sabe? A gente queria dar para o nosso filho a filiação divina. E no meu coração eu tinha o sentimento de que é como se a gestação ainda não tivesse acabado, como se não tivesse acabado aquilo. Como se aquilo que começou em 2019, na concepção do Bento, ainda não tivesse acabado. E já devesse ter tido um fim, mas não tivesse tido ainda. E aquela angústia, e de fato, dia 25 de julho de 2020, que a gente batizou o Bento, assim, eu tive no meu coração a paz de ponto. Pronto, agora se encerrou o ciclo que começou na concepção dele. Agora sim, eu não quis gerar uma criatura de Deus, eu quis gerar um filho de Deus. Exatamente. E agora, graças a Deus, foi gerado um filho de Deus, sabe? Não estou aqui... E esse sentimento de que, de fato, né, não é apenas uma geração biológica, não somos apenas matéria, somos corpo e alma, espírito e matéria, né? Então, os nossos batizados devem ser expressões de um amor que dá a vida e que dá a vida integral, né? Não só a vida do corpo, mas a vida da alma. Rapidinho, quando é um católico que sabe disso, vocês já viram como o batismo é diferente? Cara, o Tomás foi batizado com menos de 3 semanas, né? Então ele era muito pequenininho. E eu lembro até hoje que o padre Lucas virou assim e falou: parabéns, vocês estão segurando um santo agora. Cara, quando ele falou aquilo, que aí tava eu, a Monique e os padrinhos, né, o Guilherme e a Carol, que eu acho que eu passei uma semana, assim, mais ou menos, todo dia eu olhava pra ele pensando no que o padre Lucas estava falando. E volta e meia
vem esse pensamento de novo assim. Aí até brinco às vezes com a Monique lá em casa. Não, tem um santo aqui, relaxa, não sei o quê. Então, enfim, realmente, essa angústia que você tá falando, acho que todo mundo que foi batizar passou um pouco por isso, né? De tipo, cara, tem que batizar. E aquela, eu lembro da noite, assim, de ser algo especial mesmo, assim, de você... mais ou menos igual ao casamento, de você não saber... Você não entende o que está acontecendo, mas você tem um sentimento de algo grandioso acontecendo, né? E aí você sair dali, você vê... Foi até uma amiga nossa, a Paty, trouxe água lá do Rio Jordão para o Tomás ser batizado com essa água e tal. Então foi todo um... É realmente um momento... E existe no plano espiritual, existe uma guerra sobre nossas almas. Você tem noção, assim, o anjo da guarda no dia do batismo, ele fica ali, assim, fazendo festa, porque ele diz, eis um filho amado. As palavras que Jesus ouviu quando o céu se abre no dia do batismo, também elas são ditas por Deus. Este é meu filho amado, em quem eu coloco toda a minha complacência, escutai todos vós. E o anjo da guarda vem imediatamente assim, é filho de Deus. O diabo tem ódio da pia batismal. Satanás tem ódio de duas coisas, do ventre de uma mulher e da pia batismal. Ele não suporta o ventre de uma mulher. Ele não suporta a pia batismal. Porque ele sabe que são as duas portas pelas quais as vidas são geradas nessa terra. Ele não suporta. E por isso os nossos cursos de batismo estão avacalhados. Por isso que os nossos sacramentos estão avacalhados. Por quê? Já que ele não consegue destruir, vamos então confundir. Porque é isso que ele faz. Matar, roubar, destruir. Aí ele fala o quê? Não consigo destruir, então vou confundir. Porque ele é o pai da mentira. Repito, o ventre de uma mulher e a pia batismal são dois lugares que Satanás não suporta. E se ele puder impedir que os católicos conheçam a verdade sobre o ventre de uma mulher e a pia batismal, ele fará. E fará sem nenhuma cerimônia. De padre a bispo, a qualquer um, ele confundirá. E eu acho que também... Nossa, desculpa, porque essas coisas me Mas tocam. são super importantes para falar. Fundamentais, na verdade. Só um adendo aqui. O Tiago falando com essa angústia que ele sentia de não conseguir batizar o Bento, né? Na época, a gente batizou o Bernardo, ele tinha pouco menos de 2 meses. Pouco menos mesmo. Faltavam 5 dias para ele fazer 2 meses. E aí, eu lembro que a minha mãe, acho que por ignorância mesmo, falava assim, mas por que tão cedo? Olha o que ela pensava. A gente não vai achar uma roupinha de batismo, você tem que comprar roupa de recém-nascido, não vai dar para chamar fulano de tal, ciclano de tal. Hoje a gente está acostumada não, eu tenho que ter uma data do batismo para que eu possa comemorar junto com o aniversário de 1 ano. E a pessoa perde o sentido da filiação. Meu filho, se tu não batiza seu filho, você vai esperar 1 ano, ainda não é um filho de Deus. Não é um filho de Deus. E aí vai ficar, o batizado? Sei lá que dia foi. Eu fui batizado com 7 anos, eu acho. 8, sei lá. Entende? Olha, assim... Pais, sabe? Já era um pecadorzinho, hein? Imagine o Tiago nesse sentido, se ele não pudesse batizar o Bento fosse uma pandemia, tudo fechado por 1 ano. Imagine a angústia que a gente sentiria. Eu ainda acho que foi tarde, sabe, os 2 meses que a gente esperou, os quase 2 meses, porque a gente não conseguia uma data, porque ainda estava na pandemia, tinha o padre disponível. E eu não queria, sinceramente, aqui um testemunho triste, mas um testemunho. No domingo passado, a gente foi a um batizado. Gente, falando de arrependimento aqui, eu não queria ter estado lá. Apesar de... Foi uma graça de Deus, eles foram batizados. Mas foi simplesmente os pais não sabiam o que eles estavam fazendo ali. Não sabiam. Só o meu filho precisa ser batizado e tem que jogar água na cabeça dele. Graças a Deus, Deus dá graça que dê para esse filho, né? Assim, é um filho de Deus agora que eu consiga, por alguma forma, de ser amiga dela, que eu consiga, de alguma forma, ajudá-la a professar a fé. Porque tinham, acho que, umas 12 crianças sendo batizadas. E foi um caos, assim. Não era um sacramento. A minha impressão é que eu não estava vendo um sacramento sendo realizado ali. Tipo assim, o sacerdote falando e as famílias tirando foto enquanto ele estava falando durante a cerimônia, as famílias tirando foto em cima. E aí o menino batizando e o outro colocando na frente. Assim, foi um caos absoluto, porque as pessoas perderam a dimensão da importância daquele dia. Talvez se eu me perguntar para minha amiga, que tem 1 semana que ela batizou o filho dela, é que eu não estou julgando, mas eu perguntar qual foi a data do batizado do seu filho? Tá julgando, sim.
ela não vai me responder. Pode ser que eu fala, né, esteja. que o católico precisa saber a data do batizado. É isso. Eu tenho data, foto e tudo. Eu fiquei tão feliz de saber que fui batizada no dia do aniversário da minha mãe. Mas assim, esquecer mais nunca. nunca mais esqueço. Eu fiz questão de batizar a Sofia no dia de Santa Sofia, né? E aí era bem Onomástico, próximo, né? no onomástico dela, então comemorar, fazer essas duas comemorações juntas. Ó, vou contar aqui uma coisa. Eu fui batizado dia de São Bento e o Bento foi batizado dia de São Tiago. E eu me chamo Tiago. Mas enfim, é isso. Igual Pode- consagração. Calma, vamos levar a temperatura. É porque eu vou gravar outro. Ah, já vai depois gravar desse, outro, né? mas Não, rapidinho. Não, vai ser agora, vamos Não, almoçar. assim, também Não, nessa, mas pode falar, não tem, por mim. nessa mesma só tem eu, né? direção. Assim, acho que o episódio hoje está grande, mas acho que vale a pena esse episódio ser escutado umas 30 vezes. Todas Vale, vão o povo batizar. acelera, pausa um pouco, depois Porque, volta. assim, igual consagração, assim, gente, é uma questão também afetiva, tá? Não sei, olha, eu já pesquisei, eu não sei Então- quando foi que entrou na igreja. Então eu tenho 2 afilhados só, não tenho 3, não. Eu não sei quando entrou na igreja. Eu confesso a vocês, eu fui pesquisar, não sei quando entrou na igreja essa questão da... Que, no fundo, é madrinha, né? Não existe padrinho de consagração, né? Assim, Ah, é? Não, tipo assim, hoje o povo fala assim, Hoje a madrinha. me Aí falaram agora que eu sou começou padrinho de consagração. o casal. Agora tem Aí casal. começou o casal. Vocês já viram algum padrinho indo sozinho? Só o padrinho Só nunca. vai madrinha. Consagração São José. Então, A gente podia lançar esse... não inventa não que vai ter, viu? No Vai ano de ter. São José. Mas o que quer dizer isso? É, assim, alguém vai perguntar, Gelo, mas onde está isso? Gente, não sei onde está a origem, mas também não sei onde está o que eu vou dizer aqui agora. Isso é uma questão consensual entre quem estuda teologia. Madrinha de consagração não está em nenhum documento da igreja, certo? Pelo menos nos diretórios sacramentais, e nem no catecismo, e nem no Código de Direito Canônico, não existe essa figura. Não é que existe. Não existe. Ah, mas pode ter? Uai, gente, mal não faz, certo? Pode, mas faz sentido? Como assim? Qual é o papel da madrinha? Gerar. Ser uma mãe. A quem, então, está se consagrando aquela criança? A Nossa Senhora, né? a própria mãe. Sabe o que é que os pais estão falando? Dizem, olha, Colocando a uma gente mãe não dá pra- conta, os padrinhos também não dão conta, a gente precisa do auxílio de Nossa Senhora. Então, ela é a nossa madrinha por essa excelência dessa criança. É isso que os pais estão fazendo. Por isso que fala consagração a Nossa Senhora. Ah, mas precisa levar a criança. Mas filho, os pais podem levar a criança. E os padrinhos também, os próprios de batismo, podem levar a criança. Assim como o padrinho de crisma pode ser o próprio do batismo, também os padrinhos, entre aspas, de consagração, pode ser os próprios padrinhos de batismo. Senão a gente vai criar um sacramento da igreja, que é a consagração, e aí tem os padrinhos de consolação. O que são os padrinhos de consolação? É aqueles que, do ponto de vista formal, não estão aptos a abraçar aquele ofício eclesiástico, mas que mal há, né? Só levantar o menino para Nossa Senhora e cantar a musiquinha, ó, minha senhora consagra a voz. Ah, então pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um, não. E aí me dói porque você reduz a maternidade da Virgem Maria a níveis muito... Desculpa... Não, pode falar. Muito eu não baixos. tenho- Porque você está pegando e diz assim, Não tem um documento, esta não. criança, ela está sendo agora consagrada à maternidade da Virgem Maria. Gente, você tem noção que você está fazendo É a o que madrinha por Deus excelência. fez? O que Deus fez? Pegou o filho dele e disse, mãe, toma conta que o filho é teu. Mãe, toma conta que Jesus... Os pais fazem a mesma coisa que Deus fez. Pega o próprio filho e diz, toma conta, por favor. Agora, a gente precisa criar uma figura. Gente, não é que a partir de agora ninguém pode levar. Pode, mas você precisa saber o que você está fazendo. Não é da igreja, é algo afetivo, social, legal, basicão. Ai, que delícia. Mas não é essencialmente necessário. Os pais. Tanto é que os padres estão fazendo assim agora para dar o desconto. Para não ficar aquela situação... Porque o padre sabe que está fazendo errado, ele chama todo mundo. Vem cá, os pais, padrinhos e a madrinha de consagração. Porque o padre sabe que aquela madrinha não existe. A madrinha que existe é aquela a qual a criança está sendo consagrada à Virgem Maria. Aí depois que cresce, fala assim, vamos consagrar, fazer consagração à Nossa Senhora, porque não levou a sério a consagração no batismo.
Um dia eu falei para uma pessoa, falou assim, você é consagrado à Virgem Maria? Eu falei, sou, uai. Desde quando? Desde o dia 12 de dezembro de 1989, dia do meu batismo. Ah, não, isso aí não tá valendo, não. Então, aquela consagração, que tem que passar 30 dias e tal. Uai, você tá falando da renovação da consagração? Porque uma consagração é uma só. A renovação podemos fazer de acordo com os métodos diversos, carmelitano, o de Schoenstatt, o de São Luís, existe vários, de Fátima, o da Medalha Milagrosa. Os métodos diversos são... Agora, o dia do meu batismo já foi consagrado. Não, mas não vale não. Como não vale, eu sou herege. Claro que vale. Desde lá, Virgem Maria, minha mãe. Imagina se eu tô sem mãe desde lá. Tá doido? Que realmente é a consagração. Não Porque a própria entendi o que é consagração é a renovação dos votos do batismo. Exatamente. A consagração é a renovação dos votos do batismo. Aí acha que é um 8º sacramento. Mas é triste isso, hein? Leu direitinho o tratado, né? Pelo jeito. Leu. Leu. Bom, acho que hoje deu Fez panos pra manga. fez aquela preparação, viu 3 vídeos no YouTube lá e foi se consagrar lá. Tá. Mas enfim. E aí, alguma objeção? Ligaram o telefone, ligaram aqui, né? Acho que já era alguém. Pedindo pra gente parar. Seus padrinhos e madrinhas de consolação. Vocês são padrinho e madrinha de consolação de alguém? Não. Eu sou. Eu descobri agora que eu tenho só 2 de verdade e 1 de consolação, né, Gê? Rodrigo. Já que é pra falar, que sim. Né? Não, mas eu não tenho dor com isso, não. Eu tô de boa. Mas o problema é... Pelo amor de Deus, não é que vocês não possam escolher a gente, né? Alguém para levantar o teu filho diante da imagem da Virgem Maria. Pode, não tem nenhum problema nisso. Mas dê nome às coisas. Dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César e às pessoas o que é das pessoas. Para não... Porque depois também, sabe o que acontece? O padrinho de consagração, ele começa a interferir em coisas que não é da competência dele. Exato. Aí vai trazer uma autoridade que a gente falava antes para uma... Vou lavar minhas mãos. O povo vai me cancelar. Vai nada. Enfim, é isso, né? Mais alguma... Hoje rendeu um pouquinho tinha mais. Um monte, porque também mas tem uma pessoa a mais, né? Então é normal que a gente acabe conversando um pouquinho mais. Pessoal, muito obrigado. Qualquer reclamação, @Jerônimo Laurício lá, tá? Tudo que ele falou compete a ele, exclusivo. Eu falei por mim, né? O que cada um falou aqui falou por si. Então, se você acha muito legal e acha que é padrinho e madrinha de casamento, o problema é seu, não é de ninguém aqui. A gente falou o que a gente acha, baseado no que a gente vive. E o que foi falado em nome da igreja é o que está nos documentos. Então, sinto muito. Se você se dói por isso, procura um psicólogo ou um padre. Ou dá uma pesquisada também. Abre o catecismo aí antes de vir falar conosco. Pessoal, muito obrigado pela participação. Mayara Marina, seja muito bem-vinda. Marina. Ele gosta de falar Mayara Marina. Você não gosta? Não tenho nada contra, não. Mas eu uso mais Mayara Carvalho. Mayara Carvalho, seja muito bem-vinda. Mayara Carvalho Marina. Não, Mayara Marina Moreira, por causa... Caraca. Você sabe quem é dono do MMs agora. E é isso, muito obrigado, de verdade. Dê um tchau aí, uma despedida, né? Aquela clássica que já tem no podcast, vocês já conhecem. E falem o Instagram de vocês pro pessoal e cobrar vocês lá, caso... Ou tirar alguma dúvida, alguma coisa. Pode começar aqui, vamos fazer na ordem. As damas primeiro. Bom, é sempre um prazer estar aqui. Meu Instagram é Laiane Mendes SG. E é isso. Foi um prazer, né? A primeira vez aqui, gostei bastante. Muito bom. Ficou nervosa? Demais, suei até dizer chega. Agora tá de boa. Não, ainda estou nervosa. Que Quando eu isso? falo, eu fico nervosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. O meu Instagram é Mayem Carvalho. Obrigado, pessoal. Uma alegria. Meu Instagram é @Thiago Veronese. Eu não uso muito, mas se você quiser conversar comigo, você pede o WhatsApp meu que eu te passo, tá bom? Eu não uso Instagram. Tiago, você é muito engraçado. Pede lá no Instagram da Rede Missão que a gente passa. Bom, é para falar o Instagram, né? O meu é Jerônimo Laurício, @Jerônimo Laurício. Bom, foi um prazer voltar aqui. O assunto de hoje foi polêmico, mas pode ter certeza que a gente tenta falar as coisas com muita caridade, na verdade, e buscando também o bem de todos, né? Não é nem querer avacalhar o casamento de alguém, o batizado de alguém, não, ao contrário.
Fazer as Ou coisas julgar, certas, né? apontar Ou o julgar. dedo, né? Não é isso não. E diga-se de passagem, a gente não lembra que é de absolutamente ninguém. A gente fala de nós mesmos. Você viu que eu Ô, falei minha aqui... filha. Com Eu certeza. falei aqui de quando eu fui padrinho e tem a tristeza de não ser próximo. Lá e falou da experiência dela. A Mai, enfim. Todo mundo aqui falou de si, das próprias experiências. Né? Porque E depois todo vai... mundo tem erro e agora tá consciente, É, talvez, pros exatamente, próximos. exato. Né? Exato. O Ah, e próximo também- casamento não tem. Isso, quer dizer, sei lá. Sempre. Passar no próximo vai. filho. Você pode ficar viúvo, né? Mas é mais difícil. Exato. Mas os próximos filhos, se Deus quiser. É isso. É isso. A gente tem o Luigi, @. Agora eu vou falar do teu profissional, que agora, mano. @Natasha Luigi. Cantor. Ele toca, na verdade. A Natasha, que é a noiva dele, canta. Dê uma olhada lá. Vocês conhecerem esse rostinho que vocês não veem. Nunca mais. É muito bom mesmo. Eu sou o @Rodrigo Mourão V. Você pode me encontrar lá, conversar comigo. Se você gosta muito, considere tornar-se um colaborador. A partir de... Tem limite mínimo, não, né? Usar Mas- padrinho. mas eu vou falar R$10 aqui, porque R$10 Muito compra... pouco. R$10 não dá nem pipoca pro Compra seu nem uma afiliado. Coca-Cola 2 litros. É. Tem, né? Mas, enfim. Considere aí dar devolver uma parte do seu dízimo pra cá, enfim, colaborar com você preferir, tá certo? Muito obrigado, a gente se vê nos próximos episódios. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós. I'm a man on a mission.